Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo de Amigo. Podcast que é realizado pelo Amigos do Mercado, tem aí o oferecimento da Aioros e é gravado aqui nos estúdios da Content Club. Você que eventualmente está chegando aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Eu sou o Marcos Braga, estou aqui sempre contando as histórias dos profissionais da comunicação que a gente mais admira. Muitos já estiveram por aqui, este aqui é o episódio número 101. E eu nunca conto essa história sozinho. Eu geralmente estou aqui ao meu lado com o Luciano Ottaviani, que vocês acabaram de ver aí na nossa vinheta. Mas hoje, como é um episódio especial, eu trouxe uma grande amiga minha, a Alessandra Chivoleto. Alê, tudo bem com você aí, Alê? Tudo ótimo, maravilha. Muito obrigada por estar aqui, é um prazer. Não, Alê, é o seguinte, aqui a gente veio conhecer as histórias dos nossos amigos. Mas quem eventualmente está por aqui com a gente, eu quero que eles não venham aqui somente uma vez, que eles apareçam outras vezes. Sabe como que você faz para que isso aconteça? Se inscreve no nosso canal. Se você por acaso está assistindo aí a gente pelo YouTube, se inscreve aí no nosso canal. No Spotify, deixa a gente favoritado ali, né? E se você é profissional de comunicação, se junte ao Amigos do Mercado, né? Entre nos nossos grupos de WhatsApp, veja a nossa agenda de eventos, né? O Amigos do Mercado costuma aí fazer muita coisa para conectar o mercado, não só nos nossos eventos, mas a gente acaba participando de outros eventos. Você já foi em algum evento nosso, Ale? Já fui em vários eventos, né, Marquinhos? Participa do nosso grupo de WhatsApp? Participo de todos os grupos, quase todos os grupos. Putz, e aí é muita coisa boa lá? Muita coisa boa, A maior informação parte, né? do mercado. A maior parte. Às vezes quando rola, a galera desliza ali, né? Rola umas polêmicas. Faz parte. Principalmente nos nossos amigos do Rio de Janeiro. Exato. Rio de Janeiro é um grupo animado. É um grupo enérgico. Galera ali, galera é muito animada. E você, ó, tem grupos regionais, enfim, tem grupos voltados a setores específicos do universo de comunicação. Enfim, entra lá nas redes sociais do Amigos do Mercado que vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor e chama a gente para conversar também. Só que agora, o negócio é falar do papo de amigo, né? Eu comentei aqui, Ale, que que a galera deve se inscrever e tal, mas também dá para comentar, né? Tem que comentar, gente. Vamos comentar, vamos engajar. Porque a ideia é que vocês também participem, porque a gente acaba mandando, eu mando recado para algumas pessoas que comentam. Vou falar de alguns aqui, ó. Marcos Andrade comentou nos nossos últimos episódios, Bruno Silva e Gabriela Guimarães. Um beijo para vocês, tá? Muito obrigado aí por participarem. E, Ale, uma outra coisa também que eu faço, eu costumo recomendar outros episódios, obviamente para assistir depois que você viu isso aqui, né? Ó, teve o mais recente, que inclusive, estamos no 101, o mais recente é o episódio número 100. Ale, olha quem a gente trouxe no episódio número 100. Salles Neto e Jaime Troiano. Teve outro episódio também com Wagner Martins e Victor Martins. Esse aqui foi um episódio especial do Dia dos Pais. Né, o Vagnão, um grande amigo, veio aqui com o Vitor também, que já tá dando passos importantes aí na publicidade. Hoje tá lá no Kauai, mas enfim, já foi da Rentes. Tem uma história muito interessante para você saber sobre eles. E uma outra dupla aqui que eu não sei se você conhece, Ali. Eu conheço. Paula e Carlos estiveram por aqui. Conheço. CEOs da Carrega Mais. Galera muito gente boa, incríveis, empreendedores natos, galera muito bacana. Vale a pena vocês conhecerem outras tantas histórias que tem por aqui. Mas, Ale, é o seguinte, mas hoje a gente veio ouvir a história dos nossos convidados. Com certeza. Né? E, Ale, é o seguinte, você me perguntou, Marquinhos, o que eu vou fazer lá, sendo moderadora junto com você? Ale, tem uma missão importantíssima que você precisa fazer aqui. Qual é? Aplaudir os nossos convidados. Muito bem. Então a gente, Já me sinto pronta. Vamos receber com muitos aplausos aqui um grande amigo de muito tempo, Nino da Silva. Nino, prazerzaço ter você aqui. Prazer meu, imagina que isso. Cara, é maravilhoso porque eu lembro de falar contigo no Diário Popular, Diário de São Paulo. Pois é, cara, sobre a Metodista. Senhor do céu. E o mesmo cara tá aqui e fala do mesmo jeito, recebe todo mundo do mesmo jeito, fala com todo mundo do mesmo jeito. E aí me chama para um negócio desse, para um papo desse, para uma conversa dessa, é maravilhoso. E aí me dá a opção de trazer uma pessoa especial, uma pessoa que ela representa o mercado e o mercado representa ela de tanto tempo que ele está. Que é o Enor Paiano. Palmas para o Enor Paiano. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite, viu, Nino? Imagina, Enor, é o seguinte, imagina, né, cara, o Nino... A gente aqui pôde chamar 100 pessoas, 101 pessoas, né? O Nino pôde chamar um só.
Cara, e você foi o escolhido do Nino, meu amigo. Cara, Vamos entender por quê, né? Por que será que isso aconteceu? Então, eu tava na letra E. Tá? O Wallace não deu pra você, né? Então, tinha o pessoal com D, com F, com G. Na verdade, o Enor é um cara que, quando você tá ligado nas coisas que estão acontecendo no mercado, nos próprios grupos do Amigo do Mercado, tanto no WhatsApp, no LinkedIn, etc. Mas quando você olha para fora e vê as conversas das coisas que estão acontecendo, você sempre vai esbarrar no Enor, nas coisas que ele vem fazendo há muito tempo, nas coisas que ele faz agora. Então, assim, se tem uma pessoa que eu sempre vou dar uma olhadinha nas coisas que escreve, nos pontos de vista, é o Enor. Então, assim, pra mim, na hora que veio essa possibilidade, foi um nome que já veio à cabeça. Assim. Que legal, adorei. E quando o Nino falou, eu falei assim, putz, vai ser um papo que vai render, viu? Porque é aquilo, o mercado, tem gente que não tem cuidado nenhum ao falar qualquer besteira, tem gente que tem cuidado demais. Quando a gente fala do Enor, eu falo assim, o Enor é um cara que é o seguinte, ele, obviamente, é um cara que toma muito cuidado com as palavras, mas ele não toma cuidado demais, porque ele é um cara que emite suas opiniões, né? E opinião é algo raro no mercado, né, Enor? Eu acho que tem bastante opinião, mas muitas vezes você não sabe por que está por trás daquela opinião. Qual é o interesse que está por trás daquela opinião, né? Sim. Nossa, é verdade. Né? Não, e é verdade, e curiosamente, é verdade, a gente tem duas pessoas aqui com essa característica. O Nino também, ó. Convido vocês a lerem todo o conteúdo que o Nino coloca no LinkedIn. Né? Porque você é um cara também que gosta de contestar muita coisa e levar conhecimento ali, né? Trazer ponto crítico. Porque existe uma massa no mercado, em geral, assim como acontece em qualquer mercado, em qualquer setor, de percepções que acabam ficando condensadas e virando oficiais. Por exemplo, uma bobagem, impacto e alcance é o que a marca precisa. Não, impacto e alcance não é resultado de nada. Impacto e alcance é uma ferramenta que você usa para conseguir alguma coisa. No balanço não tem a linha lá, impactos, não, né? Não tem. E assim, muitas vezes você fala, não, por que você entrega? Nossa, te entrego 2 milhões de impactos. Mas o que acontece depois desse impacto? Que de fica fato, o quê? Fica, que qualidade é essa de impacto? E eu vejo pouca gente entrando nesse limiar. E aí é a hora que você começa a questionar e levantar pontos e perguntar, mas é bom mesmo? Esse formato é bom para tudo mesmo? E aí, se você faz de um jeito que você critica, mas você não ataca, que foi uma coisa que quem me ensinou foi o Caio Barsotti, ex-presidente do Sempre. Você agrega, né? Você agrega muito, aí você chama as pessoas para conversar, entendeu? Você vê, putz, ontem mesmo, né? O Popó só com 3 impactos de cabeça. Os impactos que resolvem. 3 impactos resolveram lá. Esses impactos são os que resolvem, causam alguma coisa. O seguinte... Ale, antes da gente entrar na conversa, nas histórias, porque a gente tá falando aqui de mercado, mas aqui não será só sobre mercado, tá? A ideia é que a gente conte as histórias de vida dos nossos convidados. Só que antes disso, Ale, sabe o que se faz num episódio publicitário? Publicidade. Publicidade, meu. Com certeza. Impressionante. Não é mesmo? Olha, surpreendente. Que coisa, não? Que coisa. A gente tem que fazer publicidade aqui, Quem diria, né? E a parte boa no Amigos do Mercado é que eu faço só publicidade dos meus amigos. Olha que né? E é muito verdade. Né? A Lê sabe disso. A Lê é minha amiga, eu já fiz publicidade dela na empresa atual, na empresa anterior. Verdade. Né? São longos anos, né? Longos anos, né? Longos anos. Vou começar aqui falando da casa. Né? Você ficou impressionado quando você chegou aqui, viu toda a estrutura ali da Content Club. Por favor, coloca a imagem da Content aqui na tela. A Content é uma empresa que ela nasce como uma empresa de marketing de influência, mas ela evolui para algo muito mais impactante. Né? Hoje ela tem 4 frentes de negócios onde está a maior parte das suas entregas. Primeiro, começando pela Content Influencer. Né? Poxa, é de onde nasce a Content e todos nós sabemos da importância que tem você trabalhar suas marcas relacionadas ao universo do marketing de influência. Só que, ao mesmo tempo que ela é muito eficiente, ela dá muito trabalho e é necessário que você tenha uma empresa especializada para tocar toda a sua estratégia, sua operação de marketing de influência, né? Nino comprou muito marketing de influência na vida. Mas não com esse nível aqui, de profissionalismo, Content Club. Não, a galera é fera. E aí o seguinte, tem uma outra frente também, Nino, deles, que é a Content Sports. A gente tava brincando aqui, né, falando da luta de ontem, não sei que dia que a gente vai pro ar, mas enfim, a gente gravou aqui um dia depois lá da luta com o Popó e o Vanderlei. O esporte, ele é um grande provocador de conversas.
né? Pô, você trabalhou na TV também, sabe o quanto que era o principal produto, né, da casa, que gera muitas conversas, e a Content também especializada nessas conversas relacionadas ao universo do esporte, né? Essa cadeira aqui, inclusive, é uma cadeira que muitos esportistas sentam, porque eles produzem conteúdo, eles fazem podcast aqui e tal, Sim. então acaba sendo uma frente aí de profissional dos atletas depois que eles saem dos campos, né? Dos campos, das quadras. Então, a Content Sport está aí para ajudar você a associar sua marca no universo do esporte. Content Studio, aí sim é isso que a gente está vendo aqui, tá? Mas não só nesse formato, dá para fazer no formato podcast, tem o formato com sofá, tem externas, tal. Então, produção de conteúdo aqui com a galera da Content Studio. E para terminar, Content Social Hub, né? Se você já tem a sua mensagem, você deseja construir, ela também faz um trabalho de agência para você, tá? De levar o seu conteúdo para o público correto, né, com o orçamento correto, com os canais corretos, enfim, desde você criar a estratégia e criar o conteúdo até você simplesmente distribuí-los. Então, fala aí com o pessoal da Content, os amigos do Ale Visconde. Não, o Ale Visconde aqui é o capitão da parada. Fale com o Ale. Esse é grande nome. Grande nome. A turma do Ale. Ale, obrigado, viu? Muito bom, muito bom. Já fizemos o primeiro, viu? Já fizemos. Agora eu vou falar dos patrocinadores do próprio podcast. Muito que é bem. a turma da Ioros, né? Para falar da Ioros, eu vou mostrar um vídeo. Enquanto eu vou falando, o vídeo vai estar rolando. A Ioros são os parceiros da tecnologia. Quando você vê lá uma peça em 3D, nos Out of Homes e tal, muitas vezes é necessário que você tenha um parceiro de tecnologia que pode estar trabalhando para a empresa de mídia Out of Home, pode estar trabalhando para o anunciante, para a agência, né? E quando a gente fala do 3D, do sensor de movimento, de toda a tecnologia de inteligência artificial, é importante que você tenha alguém que vai falar assim, putz, aquela sua ideia maluca dá para fazer, né? E o pessoal da Ioros é essa galera aí, né? Que vai poder te apoiar em todas aquelas ideias que você está com dificuldade de entender tecnicamente como é que ela pode ser operada, né? Então o pessoal inclusive o Rafa já esteve aqui, vale a pena assistir o episódio lá com ele, mas enfim, a Ioros tá aí para te ajudar a trazer aqui para a realidade tudo aquilo que você está idealizando para suas próximas campanhas, seja você agência, anunciante ou veículo de comunicação. Fale com os amigos da Ioros Studios. Beleza? Muito bem. Muito bom, mais uma entrega, hein, meu? Mais um. Agora Tá para melhor que o Faustão, eu tô impressionado. Muitos comerciais. Não tem Muitos. guardezinho na mão, não tem uma linha, tá lindo, tá Mas maravilhoso. é sentar e falar dos meus amigos. Agora... Pô, isso é muito bom. E agora eu vou falar, pra terminar, agora eu vou colocar um vídeo pra galera assistir, porque vamos falar de Black Friday, né? Por você que tá aí, cara, tá reta chegando, final. já. Reta final. Já estamos atrasados pra Black Nossa, Friday. verdade. Né? Então você que quer, cara, impactar o público pra este momento icônico, né? Onde o ao vivo tem todo o seu poder, e a TV aberta nem se fala. Então, vamos ver aqui um recado do SBT falando sobre a Black Friday deles e sobre a sua Black Friday. Por favor. 3 motivos para você trazer sua marca para Black Friday do SBT. Vender, todo mundo sabe, ou pelo menos diz que sabe. Mas vender de um jeito leve e divertido, só o SBT sabe fazer. Maravilhoso! Ai, que Black Friday! E se você espera alcançar o Brasil, é com a gente. Aqui a gente tem TV aberta, streaming, redes sociais e um dos maiores canais do YouTube. Grandes marcas realizando sonhos, um festival de descontos na sua TV. Mas para ganhar é preciso brincar. Conexão com a família brasileira, isso nenhuma outra emissora tem. E esse é o diferencial que gera conexão com a audiência e, consequentemente, com a sua marca. Quando sua marca se conecta ao SBT, essa paixão vai junto. Tá esperando o quê para trazer sua marca para cá? Vem fazer negócio com a SBT na Black Friday Live Show. Muito bom. Aí, ó, merchans entregues, Ale. Entregues com sucesso. Seguinte, ó, entre em contato com os nossos parceiros comerciais aí do Amigos do Mercado. E se você quer que a gente fale de você, entre em contato com a gente. Quero fazer o seu merchan também. Beleza? Beleza. Agora vamos para as conversas? Vamos. Ale, o negócio aqui é o seguinte, a gente traz a conversa pro momento que antecede a existência dos nossos convidados.
né? Muito. E eu vou começar aqui com o Nino. Nino, cara, que história que te contaram, você não estava lá, né? Enfim, que história que te contaram do contexto e do momento que a dona Maria de Fátima está grávida? Cara, eu não lembro exatamente, mas eu sei que foi pouco tempo depois dela chegar em São Paulo, porque a minha mãe ela veio da Bahia com a família, né? É de uma época em que eu acho que o êxodo de pessoas do Nordeste, da região do Nordeste, de estados do Nordeste, começaram a vir para cá, para São Paulo, para o Rio, etc., para poder ganhar vida, construir, etc. E ela foi uma dessas. Minha mãe e a família eram as primeiras. Estavam naqueles primeiros blocos ali. E no dia a dia, na loucura, etc. E entre momentos de trabalhar, viver, etc. Acabou que surgiu um Nino no meio do povo ali, que não entendia nada do que estava acontecendo. Acho que hoje menos ainda. Mas foi nesse movimento, foi nesse bolo de chegada de gente de São Paulo efervescendo, começando a crescer. E aí cheguei. E que região de São Paulo que a gente está Cara, falando? foi ali perto do Taboão, perto do Butantã, Jardim Jussara. Jardim Jussara, ali perto do Butantã, entre o Butantã e o Taboão. Então, era um lugar incrível de viver, porque era muito lugar aberto para você jogar bola, para você brincar. Aproveitar, né? Para você aproveitar, enfim. Molecada, quem era moleque naquela época curtia muito, brincava muito, se divertia demais. Sua mãe trabalhava? Como que era? Como era a sua mãe? Trabalhava. Minha mãe era faxineira, era empregada doméstica e também fazia faxina em algumas casas. E a minha avó também. Então ficava minha avó, minha mãe fazendo, trabalhando, né? A gente ia para a escola, pequenininho, né? O creche, etc. Ia para a escola, voltava, tinha que seguir direitinho a escola, não podia faltar nem nada. Mas assim, pequeno, 7, 8 anos, você não é faltar, você não vai fazer nada, você só vai para a escola e volta, né? Não tem nada demais. Mas era isso, a vida era basicamente essa, trabalhar e, enfim, e criando as crianças, né? Sou eu e mais 3 irmãos. Então, você vai criando, e é um trabalho, né? Como você pega famílias que recém chegaram de estados com uma expectativa enorme, né, cara? Exatamente. De mudança de vida, um desafio, né, cara? né? É um Primeiro cara, que antes disso vem um movimento de muita coragem, né? De você ir para São Paulo com poucas ou nenhuma garantia. Sim, né? E aí chegar aqui e falar assim, putz, ainda bota pressão, né? Fala assim, caramba, vocês têm que dar certo, cara. Exatamente. Não tem opção. Exatamente, é obrigado a dar certo. Aquelas situações em que a gente, às vezes, hoje, no trabalho, numa agência, num veículo, num anunciante, a gente fala, tem uma situação aqui em que a gente precisa fazer dar certo e não tem como não dar certo. Precisa fazer funcionar. Se você for olhar e traçar um caminho até lá atrás... Você vai ver que as situações eram meio parecidas, no sentido de ter que dar certo. Não podia e você dar errado. resgata a força da sua mãe na época, né? Também. Porque eu acho que isso também. Você aprende a ter fé. Muito, né? Exato. Porque assim, era uma família pobre e não é nem que estava no 0, estava no -2, no -3. Tá buscando 0. E você não chega e vai morar nos jardins. Sim. Você chega e vai morar em Vai bairros, construindo. às vezes periféricos. Eu morava, por exemplo, na frente de um rio, enchia todo ano. 2 metros de água. Caramba. Não tinha água nem luz. E aí eu até brinco até hoje, eu falo, cara, foram 16 anos morando dando enchente todo ano de 2 metros. E eu não aprendi a nadar nunca, cara. Acho que eu perdi uma grande oportunidade naquela época. E uma coisa interessante é que assim, eu brinco mais assim com o pessoal de família e amigos, que o pobre, quando ele diz que não tem nada a vida toda, mas quando vê uma enchente e leva tudo, ele fala que perdeu tudo. Mas perdeu o quê? Não tinha nada. Mas assim, e aí essas situações te obrigam a meio que fazer isso que você falou, ter fé, buscar força, etc. E se você pegar isso, esses pontos que são bons, você acaba levando para a vida, porque existe uma beleza colateral, uma beleza paralela às coisas ruins que vão acontecendo. Eu acredito nisso. Tem muita coisa ruim acontecendo. Se você olhar um pouquinho, se afastar um pouquinho das coisas ruins que estão acontecendo e olhar para elas, você vai enxergar que existe uma beleza colateral, que existe uma beleza caminhando junto às coisas ruins, que é um aprendizado, que é uma coisa que você pode olhar e pegar aquilo para levar para a vida, um exemplo de fé. Sim. Enfim, você pode pegar essas coisas e levar para a vida também. Sim. Caramba. E, Nino, qual que é a ordem aí entre você e seus irmãos? Você é mais velho ou você é do meio? Não, teve uma que foi natimorta, aí depois veio minha irmã,
2 anos depois eu, 2 anos depois meu outro irmão, e 10 anos depois veio o outro irmão. Então, Uau. minha irmã mais velha, eu e mais outros 2. Então, eu sou o segundo. Meio que do meio ali. Meio que o do meio ali e tal. Mas acabou que eu acabei pegando um pouco a vibe de mais velho, porque acabei escolhendo ali com 16, 17, meio que pegar as rédeas ali, trabalhar e cuidar das contas, porque eu trabalhava desde os 12, levando... comprando o café da manhã da rua inteira, né? Então, você 12, 13 ali, você acorda de manhã e, por exemplo, minha mãe não trabalhava mais porque tinha varizes, etc. Você saiu no iFood analógico, né? Eu criei o iFood. Eu criei o iFood. Olha, agora que você falou isso... A invenção veio lá de trás, entendeu? Acho que eu posso reclamar isso aí. Porque com 12 anos, assim, minha mãe já não trabalhava mais, então você tinha que ir atrás de comer e tudo mais. Então eu acordava de manhã, eu batia de porta em porta e ia falar, vou comprar o seu café, o leite, o pão na padaria. E na volta me davam R$1, R$2. Gente, olha que Então, quando acabava a rua toda, aí eu tomava café sempre depois dos vizinhos, né? Quando acabava a rua toda, eu pegava o dinheiro, ia na padaria e comprava. Então, assim, eu acho, cara, que pode ser que o iFood aí tenha... Você tem alguém que modalidade de delivery. Hoje? A modalidade de delivery nasceu, na verdade. Nasceu ali, viu? Cara, e Nino, antes até de entrar nessa fase profissional, de você começa a trabalhar e tal, como que era o Nino criança, cara? Bagunceiro demais, jogava muita bola, achava que ia ser jogador. Mas eu também acabava que... Não tem jeito, né? Essa vida que você acaba levando, que é um pouco mais complicadinha, faz você também ser um pouco sério, sendo muito novo. Eu era um senhor de idade com 12 anos, cara. Era uns 70 anos com 12 anos. Então, assim, vamos sair, vamos fazer não sei o quê? Não, porque tem que acordar cedo da manhã para fazer tal coisa. Quem disse que um cara de 12, 13, 14 anos tem que pensar nisso? Mas você pensa, paciência, é a realidade de maior parte do Brasil. E aí, mas eu jogava muita bola, empinava pipa, desenhava muito. Adorava desenhar. A professora da escola pegava os livrinhos pequenininhos de história que ela contava na escola, ali na 3ª, 4ª série, e pedia, olha, leva para casa, leva as cartolinas e os lápis, desenha todas as ilustrações que estão pequenas para mim, de forma grande, para eu mostrar na sala. E a professora Leila, da 4ª série, gente, nem me lembrava do nome dela direito. Agora eu lembrei. E era muito legal. Então, assim, era desenhar, ler, não sei o quê. E como não tinha água nem luz em casa, não tinha luz principalmente, era pegar revistas antigas, jornais, e ficar lendo na vela ali. Até minha mãe falava, apaga essa vela, que vela tá cara. Você guardava a revista, guardava o jornal e lia no dia seguinte. Caramba, era uma infância de curiosidade, de querer saber mais, de querer, enfim, se informar mais. E no final das contas, por que a gente pergunta muito da origem, né? Empreender e produzir conteúdo é desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. É o lance de empreender e produzir conteúdo. A vida imita a carreira, né? A carreira imita a vida também. Muito bom. Quero trazer agora a história aqui pro lado do Enor. Enor, seguinte, você também, vamos buscar aqui uma história que você não participou dela. Né? Você te contaram em algum momento em que ocasião que o senhor José Paiano, né, conhece a dona Valderez, né? Que te contaram a respeito desse momento? A história deles, Marquinhos, tem a ver com esporte. Né? Nos anos 50, no bairro Operário de São Paulo, tinha centro esportivo popular, gratuito, onde você ia lá e você tinha uma prática de esporte que tinha. Né? Minha mãe passou a participar disso daqui. Meu pai era, pelo jeito, um jovem meio problemático, meio que, pelo que eu entendi, a minha avó meio que pediu pro sujeito que tomava conta para botar ele lá dentro, para tirar ele de problema, né? Para que ele não se metesse em briga e tal, vocês correndo da polícia, essas coisas. Então, meu pai e minha mãe se conheceram nesse ambiente, né? Participando das atividades esportivas que tinha nesse centro popular, lá na região do Brás, Belenzinho, Tatuapé, eles moravam naquela parte rica de cultura, de história, né? De história, mas era uma área industrial popular, tá certo? Era isso, era uma área industrial popular ali, né? E eles se conheceram dentro desse ambiente. Meu pai era um cara que tinha abandonado a escola, né? E daí chegou numa certa hora, eles já estavam nesse negócio de esporte, a minha mãe falou, olha, eu vou fazer faculdade de educação física. Ele falou, pô, acho que isso é uma saída para mim. Foi fazer Madureira lá, como chamava? Aquele em vez de você fazer
o ensino normal, você tinha outro ensino que você fazia ali em 6 meses, 3 anos e o tal. supletivo. Supletivo, Isso, exatamente. supletivo, Foi fazer uma espécie de um supletivo e eles entraram na Faculdade de Educação Física na USP mais ou menos juntos, né? E aí eles cursaram aí a faculdade, já estavam namorando, eles se conheceram, minha mãe tinha 12 anos, meu pai tinha 17, minha mãe tinha 12 anos. Né? Tipo, Novinhos. né? Bem, um negócio de Novinhos. infância, assim, quase. E eles entraram na Faculdade de Educação Física juntos e esse foi o trabalho dos dois, né? Trabalhando com esporte. Minha mãe, como professora de Educação Física, até se aposentar, né? Mais de 40 anos Legal. trabalhando com isso. E meu pai, muito também na área de esporte. Então, meu pai foi técnico de vôlei muito tempo, foi técnico dos principais times de São Paulo, foi técnico da Seleção Brasileira de Vôlei. Então, Caramba. foi uma história totalmente História envolvida. de superação e transformação dentro do esporte. Dentro do desde esporte, novinho. dentro Nossa. do esporte, né? Então, e por um aspecto engraçado, Nino, eu tenho 2 irmãos, eu sou o mais velho e eu tenho 2 irmãos. Meus 2 irmãos também são professores de educação física e as suas primeiras esposas também são professores de educação física. Quer dizer, teve uma hora que eu estava assim cercado por todos os lados, Os assim. assuntos eram esses, né? Vôlei, futebol, Esporte, basquete, de modo geral. esporte. E aí, quando, na minha infância, a gente foi morar em outra região, saímos lá da Zona Leste e fomos morar no Alto da Boa Vista, que é uma região de São Paulo muito arborizada, na época todas as ruas eram de terra e tal, então tinha muito espaço para liberdade, para correr para cá e para lá, jogar bola, subir em árvore, andar de bicicleta, todas essas coisas. Mas eu desde pequeno sempre gostei muito de ler, então eu era aquela criança exótica que o pai falava assim, moleque, larga esse livro aí, vai jogar uma bola. Acho que eu fui a única pessoa do mundo que escutou isso aí, né? Larga esse livro aí, vai jogar uma bola, moleque. Então era um Preferiu pouco... ler. Eu tava lá com um livro e tal, todo mundo brincando na rua, vai lá. Eu falei, tá bom, vai. bom. Ia. Então, esse foi um pouco aí a história, né, do negócio, assim. Então, essa minha infância teve isso também. Eu sempre fui uma pessoa muito chegada em livros, sempre gostei dessa coisa de texto, de escrever e tal, mas também tinha esse lado esporte que para mim sempre foi uma coisa importante, foi uma coisa da família. Cresci certeza. jogando vôlei, porque era uma coisa do meu pai, ele levava a gente, chegou pro técnico do clube e falou assim, os moleque não manja nada, mas encaixa ele aí. Então a equipe tinha 12 pessoas e eu. 12 pessoas e eu. A descrição é a melhor. 12 pessoas e eu. E eu jogava uma passagem por semestre. No semestre o técnico me deixava, quando chegava na última passagem, sai. Então, Chega, já deu, já uma passou. passagem por semestre, né? Eu era entre o do time, depois tinha o pior e depois tinha eu. Mas ele falou, bota o moleque aí, então cresci fazendo esporte e tal, meus irmãos também. A gente foi O se esporte na desenvolvendo família, nessa área, né? exatamente. E você já com apreço pela literatura, enfim, pelo conhecimento. Você era um pequeno nerd? Como que era? Muito nerd, mas muito, não é que era pequeno nerd, era muito nerd. O meu tio, irmão do meu... Você imagina qual é a história? Meus avós, os pais do meu pai, né? Minha avó analfabeta e o meu avô, ele tinha rudimentos de leitura e de escrita, não era um cara também. E os 2 filhos fizeram faculdade, sendo que meu pai fez educação física na USP e o meu tio fez física na USP. Se formou em física. Caramba. E depois, durante muitos anos, ele foi o diretor do reator de pesquisa nuclear de física na Universidade Federal de Minas Uau. Gerais, até ele se formar. Ele foi isso daí. De uma família que tinha o quê? Uma mãe analfabeta e um pai. Uau. Qual era a profissão do meu avô? Ele tinha um caminhão de mudança. Gente. Isso que ele fazia. Você viu o que era mobilidade social no Brasil nos anos 50, nos anos 40? Era isso aí. Verdade. Né? Não, e de você depositar nos filhos a esperança de um futuro melhor através da educação, né? Porque eram tempos que, cara, só 2 coisas, ou aliás, as 2 juntas, e que tiravam a família daquela situação, que era estudar e passar no concurso do Banco do Brasil. Agora, tudo isso aí, Marquinhos, Nino, tudo isso aí era grátis. O colégio era grátis, o centro esportivo era grátis, a USP era grátis. Meu tio fez um mestrado na França e um doutorado nos Estados Unidos com bolsa do governo. Tudo isso era uma possibilidade Sim. que hoje voltou, né? Com essas formas Sim. de acesso aí, de financiamento que você tem, é uma coisa que voltou, mas que durante muito tempo não existia esse degrau de ascensão, não estava Quando você vai mais para a periferia, o rio é de graça também, né? O rio tá lá. O rio e a pedra, você tá um no outro, né? Exatamente. A gente vai trabalhando com os recursos que tem, né? Mas tem razão, assim, sempre que você tem, você vai afastando, né, dos grandes centros, indo mais para o extremo,
e você vai colocando, quando você vai se aproximando do extremo, vai colocando projetos, programas sociais, para você gerar não necessariamente igualdade, mas uma equidade ali para a pessoa poder mostrar que a vontade dela também vale. Você percebe nessas histórias assim que acontecendo, né, de gente saindo de uma realidade que não promete muito e de repente a pessoa está fazendo coisas incríveis. Né? Isso, se tiver incentivo, em geral é assim. Eu acho que não só no Brasil, mas em qualquer país do mundo, quando se percebe esse conjunto de atuação política em torno de trazer pessoas que não têm muitas condições para terem equidade e sucesso, as coisas sempre combinam. E essa mudança fez muita diferença, porque você fala hoje a região do Tatuapé é uma região próspera quando você olha a realidade da Zona Leste, né? Mas antes da chegada do metrô não era. É verdade. Né? Era um matagal lá com indústrias. Sim. Né? O que se fala de Jardim Jardim Anália Franco, Sim. Cara, a minha infância do Jardim Anália Franco não era nada daquilo. Era outra coisa. Era outra coisa, cara. A chegada do metrô Tatuapé mudou tudo ali. Né? Que diferença faz, né? A chegada de um metrô. Que incrível, no... né? A diferença que chega. E você viu, Eli, por que a gente fala da origem? Né? Exatamente. É muito louco, você vai ver no decorrer da trajetória profissional deles, que é onde a gente vai entrar agora, como que as coisas se linkam. Né? Nino, vou trazer para você de novo aqui. Tinha lá as questões ali, né, de você fazer um bico ali, um bico aqui e tal, mas quando que o trampo chega? Ele falou assim, cara, eu vou trabalhar de segunda a sexta, quero ganhar uma graninha ali ou não, né? Enfim. Em algum momento tem que chegar, né? Não, ele chegou, cara, eu acho que eu tinha 15 para 16, e aí eu falei, preciso trabalhar. Eu lembro com 14, assim, minha mãe falou para mim, filho, minha mãe gostava muito de me ver estudando. E aí, para poder validar e garantir que eu continuasse estudando, não precisasse parar para trabalhar nem nada, ela mesma fazia uma espécie de um esforço para ir na escola, por exemplo, depois que eu acabava a escola, e trazia para casa, por exemplo, a comida do recreio que sobrava. Então, assim, conseguia me manter estudando. Aí teve um dia que ela não tinha muito o que fazer, ela falou, acho que talvez tenha que escolher entre continuar estudando e trabalhar e tal. E do jeito dela, falando do jeito dela, porque minha mãe também não estudou e tudo mais. Mas eu falei, não, mas eu tinha 14 para 15, eu falei, se eu trabalhar agora, se eu virar empacotador agora, porque a ideia era ser empacotador, eu estava precisando no mercado lá, eu vou ser empacotador para sempre. Não quer dizer que estava certo, tá? Mas eu tinha 14 anos. Sim. Eu vou ser para sempre. Agora, se eu continuar estudando, talvez eu não seja só empacotador, talvez eu seja outra coisa. Uma coisa seja mais do que isso. Tal. E aí, quando fui levando, até com 16, assim, eu consegui emprego na Brasfilter, que era purificador de água Europa. Sim. Caramba. E aí, ia dar, tá bom, até a Paulista a pé, mas como é muito longe, eu usava um recurso para enganar a cabeça. Assim, eu falava, eu não vou para o Paraíso a pé, que era depois, no final da Paulista. Eu vou só até Francisco Morato a pé. Aí eu saía do Taboão e ia para Francisco Morato. Chegava no Francisco Morato, eu falava, eu só vou até a Paineiras. Agora só mais um pouquinho. Depois eu só vou até a Rebouças. Aí quando eu via, eu chegava lá no Paraíso, fazia os treinamentos de venda e saía para a rua para vender purificador de água. Mas assim, não durei muito tempo, porque assim, nessa época eu procurava carteira de trabalho. E não ia, você é vendedor, você vai ganhar comissão. Até que o McDonald's apareceu, fui pro McDonald's ali, trabalhei um tempinho no McDonald's da Avenida Angélica. E, cara, é uma escola, viu? Porque você trabalhar fazendo lanche e você entender que você não pode parar um segundo. Na hora que você para, procura alguma coisa para fazer. Vai limpar o chão, vai limpar não sei o que. E o McDonald's é muito rigoroso, super cuidadoso, com cada detalhezinho. Não deixa você parado, né? E você passa em todos os setores, né? Passa em todos os setores. Você está sempre limpando as coisas para não deixar nada sujo para quem vai trabalhar. Enfim, a regrinha das datas e horas de vencimento das coisas. E aí eu saí, aí que eu fui para... Depois com 18, já estava numa livraria. Fui trabalhar numa livraria. Que aí foi carteira assinada, fui trabalhar no shopping. Aí respirou. Aí, nossa, maravilhoso. Era isso que eu queria. O salário era R$358, mas assim... Era que orgulho, né? Era registrado, tinha carteira. De você chegar em casa e falar assim, putz, aqui, ó, azulzinho ali e tal, né, meu? Porque assim, quando você tá... Um carimbo, né, do CNPJ. Exatamente. E na parte da população, acho que para todo mundo, né? Mas na parte da população que é mais precarizada,
quando você aparece com carteira de trabalho, nossa, parece que você ganhou uma estátua ali, né? Na reunião, num aniversário, numa visita de família, todo mundo te coloca em grande, assim, carteira de trabalho e tudo assinado. É maravilhoso. Registrado. Fora que a polícia te para, que você tá com a carteira de trabalho, é outra coisa, bicho. Exatamente. Outra abordagem. A polícia me parava muito, mas assim, quando parava, e eu tava sempre com os documentos, e quando você, sem querer pesar o clima, você aprende quando você é moleque, e quando você é nordestino, preto, e não sei o quê, e eu me reconheço como homem preto, embora não seja retinto, não tenha traços negroides tão marcantes. Não adianta, porque na hora que você está na periferia, você é tratado nas mesmas condições, independente da sua tonalidade de pele ser mais intensa ou menos. Eu aprendi a andar com documento. Então, eu andava com carteira de trabalho. Que isso? Minha carteira de trabalho está aqui, meu RG, era maravilhoso. Aí eu fui trabalhar numa livraria, que era muito legal. E eu ficava lendo o dia inteiro, cara, lendo. Eu era o único que não ganhava comissão, imagino que por ser o vendedor mais novo. Então, eu ficava lendo. Mas eu me perdia muito, porque eu ficava lendo e eu deixava as coisas passarem. E meu nome é Wellington, não é Nino. Eu ia te perguntar, assim, Nino, mas é Nino. É apelido. É o Wellington, aí as pessoas falavam assim... Você viu, ele colocou Nino, porque se deixa o Wellington, ele fica lá pro último, né, meu? A ordem alfabética... Subiu um pouquinho, que isso que a gente não sobe na vida? Aí eu lembro que as pessoas falavam assim, Wellington, sobe lá e pega o livro e tal. Aí eu descia com um pacote de caderno, porque eu tava lendo enquanto eu tava indo fazer as coisas. E aí as pessoas falavam assim, pô, mas é um Nino mesmo. Mas em comparação com o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum, que era muito atrapalhado, que pegava as coisas erradas. Aí eu li o livro Casos e Coisas, do Duda Mendonça. E o Duda Mendonça, Luiz Eduardo, alguma coisa de Mendonça, eu era muito fã dele. E aí eu vi, cara, o Duda Mendonça pegou o apelido Duda, colocou Mendonça. Então, eu acho que se eu quero ser publicitário, eu posso fazer também. Eu posso pegar Nino. Boa. Nino é brand. É um brand. Ah, meu Deus, eu não sabia disso. Inspirado no Duda Mendonça. Ainda tem essa. Gente! Aí eu falei, cara, eu vou colocar Nino, que me chamam de Nino, e como eu só tenho um sobrenome, porque eu não conheço pai, então, da Silva. Então vai ficar Nino da Silva. Aí ficou, mas as pessoas falavam assim, na livraria xingavam de Nino, e eu adorava. E aí, para finalizar, que está bem cortado aqui, uma vez 2 meninas foram comprar um livro de publicidade, e eu tinha lido esse livro lá enquanto trabalhava. E aí eu fui explicando o livro. Era Publicidade e Narcisismo, ou Narcisismo e Publicidade. Aí elas falaram, nossa, você gosta de publicidade? Não quer ir para o Grupo Calas, que é o Grupo Calas de mídia exterior, hoje, que na época era Altinet, era um outro nome. Não quer ir para lá, porque tem uma menina lá que trabalha, que vai sair, blá, blá, blá. Eu falei, pô, quero, adoro, não sei o quê. E aí, quando eu cheguei lá, a pessoa falou assim, eu não vou chamar você de Nino. Que isso? Seu nome não é Nino. Deu uma semana, era Nino pra cá, Nino. Vai me chamar de Nino, sim, respeita a minha história. Nino. E aí esse foi o primeiro passo, assim, o primeiro Legal. pé dentro da publicidade. Que Foi legal. ali depois da livraria, quando 1 ano de livraria, mais ou menos. Aí, Você já tinha todo esse, né? já tava Já querendo criou, muito já. Caramba, Nino, que legal, Maravilha. cara. E quando você chega ali na Calas e tal, quem são as primeiras pessoas que você identifica que trabalhou com você ali e que até hoje estão ou na Calas ou por aí no mercado? Tem a Rita Dalacqua, que hoje é Sim. executiva do Grupo fantástico. Calas ainda. Vencedora do Prêmio Amigos do Mercado. Vencedora do inclusive, Prêmio né? Amigos do Mercado. Ela é maravilhosa, Rita Dalacqua. Ela é uma das executivas mais criativas, mais eficientes, mais eficazes, mais esforçadas que eu já vi no mercado. E olha que tem muito executivo muito esforçado no mercado. A Sueli, a Aníbal, Sueli Barbosa, perdão, que trabalhava, depois saiu. Aí tem a Andréa, tem a Ana. Enfim, tinha algumas pessoas ali que estavam muito próximas. E o Marcos Tottoli, que era o dono da Altinet, o sócio da Altinet. Aí tinha o Calas, Luiz Roberto Calas. Sim, que o Calas Pai. O Calas Sim. Pai. Que já tinha também ali, trabalhando com ele, já movimentando tudo, o Rodrigo Calas. Então, essas pessoas ali, o Márcio Falbo, que era o gerente comercial, que era um pai, que acabou virando um pai profissional para mim. Caramba. Já estavam ali e, enfim, me ensinaram muito. Cara, você trabalhar com todo mundo ali já é uma aula, mas você trabalhar com o Calas, você viver um pouquinho com ele, estar numa reunião com ele, é incrível. Assim, é um aprendizado que você aceitaria ficar trabalhando lá sem receber, só pela aula. Pela experiência, né? Não, é maravilhoso. O cara conhece muito. Ele conhece gente, conhece
cultura, com esse dia a dia de trabalho. Era maravilhoso. Que beleza. Não, animal. Quer mandar um beijo pra alguém que trabalha na Calas? Eu gostaria, pra Ju, minha irmã. Juliana trabalha na Calas. A irmã dela trabalha na minha irmã Calas. trabalha Olha, lá. Grande amiga Sim. nossa. Ju, um beijo. Legal. Pra você. Tá muito bem lá. E um beijo também um abraço pro pessoal todo da Calas. Pro Luiz Roberto Calas, pro Rodrigo Calas, pra Rita, pra todo mundo. Pra todo mundo, pra Márcio todo Falbo, mundo. todo mundo. Eu falei que, curiosamente, falou que foi hoje. Mandou uma Falou mensagem. com ele pra- hoje. O Lucas também tá lá agora. O Lucas, que era da Ótima também. Sim, tá lá. sim. Todo mundo lá, turma bacana. Né? Nino, vou trazer agora pro lado do Enor. Enor, menino estudioso, né, Ale? Menino estudioso tava lá, né? Enfim. Lendo, né? Lendo, indo pra educação física, né? Todo mundo lá. Não queria jogar futebol. Em algum momento alguém chega e fala assim: meu amiguinho, tem que trabalhar, velho. Né? Como é que foi esse movimento para que você começasse a trabalhar? Então, eu fui fazendo 2 faculdades, né? Fui fazendo administração e fui fazendo jornalismo. Administração eu fazia lá no Mackenzie, onde meu pai era professor, então era de graça. Então, estava lá, estava fazendo. Eu já tinha estudado no Mackenzie minha vida inteira, meio que era uma coisa meio natural, sabe? Continuei. Mas começo dos anos 80, jornalismo na PUC estava acontecendo, entendeu? Tava Sim, sim. borbulhando o negócio, imagina. Época de ouro do jornalismo. Chegou no segundo ano, eu larguei a administração e eu me foquei nisso daí. Comecei a fazer um estágio daqui a pouco e tal. E quando eu estava mais ou menos, ainda faltava aí uns 2, 3 meses para eu me formar no último ano, a minha namorada ficou grávida, a gente resolveu casar e ter a criança. Então aí realmente eu precisei trabalhar. Fui atrás de um trabalho e milagrosamente consegui um trabalho. Né? Consegui um trabalho. Milagrosamente consegui um Apareceu. trabalho de jornalismo nos anos 80. Quer dizer, imagina, é a década perdida da economia brasileira. Como você conseguia? Era um milagre, realmente. Milagrosamente consegui um trabalho. E comecei a trabalhar como jornalista nessa época, em 86. Né? Foi meu primeiro trabalho. E eu trabalhei como jornalista de 86 até 96. Nesse meio período, nesse meio tempo, 2 anos depois de me formar, eu comecei a dar aula na PUC, no mesmo curso que eu tinha estudado. Os professores me convidaram para ser professor, então eu fiquei dando aula na PUC durante 17 anos, de 89 até 2005. 17 legal. anos eu dei Eu aula pensei na que PUC. esse lance de ser professor era algo recente. Ah, eu sabia que não, era desde assim, não. caramba. Eu dei aula na PUC 17 anos, tenho... Aí você vê o poder de observação do cara, a qualidade da escrita. Todo lugar que eu vou, encontro um mané aí que fala assim: eu fui seu aluno. Eu falo: eu não tenho aluno dessa idade, mas tem uns alunos de Fala 50 alto, anos aí. Que legal, Enor. Poxa, e quando você pega esse período de faculdade aí e tal, né, os primeiros passos no jornalismo, quem que você identifica que hoje tá por aí, que o mercado conhece, que esteve contigo, ou estudando ou trabalhando? Não tem muita gente, para te falar a verdade, viu, Marquinhos? Porque nós estamos falando de um contexto de 40 anos atrás, Sim. entendeu? Eu fui trabalhar numa editora que os donos dessa editora morreram. Eu fui trabalhar na Folha da Tarde. Todos os meus chefes da Folha da Tarde morreram. Dilson Laranjeira, Carlos Brickman. Todo mundo morreu. Quer dizer, estamos falando de 40 anos atrás, sim, né? sim. Caramba. Não sobrou muita gente dessa época, não. O Benez já era Folha de São Paulo? Não, que é isso? Ele não tinha nem nascido. O Benez, na época, estava tocando School of Rock, tocando guitarra, entendeu? O Benez é outro cara que precisa vir aqui. não veio ainda. Quem já existia na época, apesar de que eu não conhecia, o Antônio Carlos Moura já existia, tá? Sim. Assim, anos 80 ele já estava na Folha, né? Também ficou lá mais, tipo, 40 anos, mais de 30 anos, com certeza. Isso Caramba. E aí, Enor, aí você começa a sua trajetória... Quando que a sua trajetória profissional encontra a publicidade? Então, foi um negócio bem tortuoso, porque quando chegou em 95, eu estava com dúvidas sobre o futuro do jornalismo como trajetória para mim. Eu achei que era um negócio meio o jornalismo limitado. não tinha nenhuma dúvida, né? O jornalismo, você tinha dúvida sobre o jornalismo, cara, não tinha nenhuma preocupação com ele mesmo, né? Não tinha, exatamente. As pessoas achavam que o mundo ia continuar maravilhosamente Vender daquele 1 jeito. milhão de exemplares, o caramba. Exatamente. Não E antecipou a preocupação. Sim. eu já estava sentindo que era uma coisa meio limitada. Comecei a ouvir falar do negócio chamado internet. Comecei a ler sobre. É o que eu sei fazer, pegar um livro e ler, pegar um artigo e ler, pegar uma revista e ler e tal. Né? Comecei a ler sobre, comecei a me interessar, comecei a
pesquisar e tal, consegui me conectar lá na BBS do Mandic, que era uma coisa que também não era tão fácil. Achei um computador que dava, uma linha telefônica que funcionava Esse e aí tal. isso é o tal do caminhar para os outros correrem, né? é desbravar mesmo. Mas né? era o que estava acontecendo, era o que era possível zero, de fazer. E eu achei que aquilo era um negócio melhor do que jornalismo, porque jornalismo é um caminho de uma mão só, né? Você escreve e a coisa vai. Na internet a coisa vai e a coisa volta. Eu falei, deve ser melhor, deve ser o dobro, né? Vai e volta. Mais ou menos deve ser o dobro. Aprende-se mais também. Aí eu trabalhava na época na revista da TVA. TVA era uma operação de TV paga que era da Editora Abril, lá atrás, uma operadora de TV paga, Sim. né? Canais e tal, você assinava. Tinha uma anteninha, era uma porcaria, mas era uma operação lá que tinha, eu trabalhava na revista, era editor da revista. E resolvi fazer um site. Então, já que eu tinha ouvido falar, fui conversar com o carinha que consertava os computadores. Falei assim, negócio de internet. Ele falou, tô ando pesquisando, o que você acha? Vamos fazer um site. Fizemos o site da revista da TVA, que basicamente a revista da TVA ela já tinha um banco de dados que toda a programação, você recebia a programação que vinha da Warner, da Turner, da ESPN e tal, você recebia aquilo das programadoras e você imprimia a programação inteira na revista. A revista era uma revista de programação. Um Já tinha um catálogo, banco de por dados. exemplo. O que a gente fez? A gente botou esse banco de dados na internet, você podia chegar lá e falar assim, muito legal isso. segunda-feira, 18h30, o que está passando? A gente fez esse projeto. Aí um amigo que eu tenho, chamado Wagner Barreira, um dia me ligou e falou assim, ô Enor, você está aí na TVA, né? Eu falei, tô. Quem fez esse site da TVA aí? Eu falei, fui eu, né? Eu e o menino que conserta o computador aqui. Ele falou assim, então você não quer vir aqui trabalhar no núcleo de internet da Abril? Nós já estamos trabalhando aqui faz 1 ano e meio, nós não fizemos nenhum site ainda, pelo menos você já fez um, né? Que eu já tinha feito o site da TVA, realmente. Então, na virada de 95 para 96, eu fui trabalhar na unidade de internet da Editora Abril, que chamava BOL. Sim, E ao longo do bem. ano de 96... Quem não lembra? Pois é. Ao longo do ano de 96, a Abril e a Folha se juntaram para lançar o UOL. Então, chegou em novembro de 96, as duas equipes se juntaram. Um belo dia teve uma reunião, alguém falou assim, olha... Segunda-feira, vocês se apresentam lá na Alameda Barão de Limeira 425. Mudou. Né? Tava lá na Abril, bonito, aquelas pessoas. Tava lá na Barão de A Limeira. notícia chegava assim, né? A notícia chegava assim. centrão. Vai hoje, né? Uma mensagenzinha. A notícia era não, assim, não. olha, você vai se dirigir até ali. Segunda-feira, Barão de Limeira 425, e foi aí que surgiu o UOL. O UOL surgiu da fusão da operação de internet da Folha com a operação da internet da Abril. Brasil Legal. Bom. Então, Cara, que maravilhoso isso. o UOL reteve a marca BOL, depois relançaria, depois mais tarde. Nesse momento, a marca BOL desapareceu, né? E nessa organização toda, imagina, na Folha de São Paulo devia ter uns 900 mil jornalistas lá. O que eu ia fazer lá? A oportunidade que tinha era numa área de negócios. Eu falei, é exatamente o que eu quero. Estou achando que jornalismo, para mim, o negócio está ficando meio limitado. É isso que eu quero. Eu quero uma janela de oportunidade para experimentar outra coisa. E aí eu fui trabalhando em várias áreas de negócios do UOL, de 2005 até... de 96 até 2005, quando eu assumi a diretoria de publicidade. Caramba. Então fui aos poucos, saindo do jornalismo e indo para a publicidade. Eu tive 9 anos, que já era área de negócios antes de ser publicidade. Aquela informação Vem dos que primeiros cai banners. como Sim. uma porrada. Cara, era algumas das grandes coisas que a gente tem hoje estavam ali. Né? Estava acontecendo ali naquele momento. O UOL hoje é um monstro. Não, é uma época onde você só acessava a internet através de um portal. Não, sim, gente, exatamente. O negócio era provimento de acesso. O que era o provimento de acesso? Alguma coisa que ficava entre você e a empresa de telecom. Sim. Totalmente inútil, né? Porque a empresa de telecom é a empresa de telecom. Você precisa da empresa de telecom, mas existia essa figura. Nos Estados Unidos já existia essa figura. Era a AOL. Nossa, a AOL era American maior. CDzinho da AOL. Pois é. A AOL naquela época era maior do que se você somar o Google e Facebook hoje, do que era a presença desse negócio Sim. em relação ao percentual do que existia de mundo digital naquela época. Era um pedágio para acessar a internet. Um Tipo pedágio, isso. exatamente. Exatamente. E é incrível, né? Você vê que começou com todo esse controle, esse pedágio, a coisa foi se soltando quando as pessoas pegaram, aí não teve mais jeito, aí teve que abrir.
Acho que é um movimento que, em geral, se você perceber, se você olhar assim, você vai perceber que acontece em uma série de outros segmentos. É natural. Começa meio controladinho, as pessoas, a população põe a mão, o consumo coloca a mão. Não, muito bom. Muda tudo. A Unizan cria o IG, lembra? Nossa, mas aí depois, nesse mesmo movimento, aí começa todo mundo a fazer, né? Cara, é engraçado. E tem gente que tem o e-mail da UOL até hoje, né? Sim. Muita gente. Muita gente, cara, que foi os seus primeiros e-mails. Eu tenho ali. do IG ainda, cara. Nossa Cara, Senhora. eu vou te falar, cara. Eu tinha um dos meus primeiros e-mails, cara, era não esqueça meu e-mail @ig.com.br. O meu era tão arcaico. Era, não esqueça meu e-mail, @ig. Nome e o sobrenome. Tipo, era o Wellington. Nossa, era... Gente do céu. Mas todo mundo, gente. Os primeiros Isso, eram... a gente tá falando só dos portais, dos grandes provedores aqui. Agora, que a gente tá falando do MSN, né, do Hotmail. Não, nem onde entramos os e-mails nesse... Nem eram entramos... muito, era muito estranho, cheio de letrinhas, cheio de coisas. Enfim, a gente exagerava muito mais nos e-mails de Hotmail. Nossa Senhora. Arroba das arrobas. Nino, eu vou trazer de volta aqui pra você, porque é o seguinte, você aí, beleza, chega na publicidade. Né? Você chegou a fazer faculdade de publicidade? Fiz. Nessa época aí de Calas e tal? Isso, logo que eu entrei na Calas, aí a Calas tinha uma parceria, a Outnet tinha uma parceria com uma faculdade chamada Unopec. Nem existe mais, acho que estava esperando só eu fazer o curso para acabar. Aí eu fiz administração lá. Aí depois de administração lá, eu fui fazer publicidade na Unib, Unidade de Ibirapuera, que também encerrou. Eu fechei umas 2 faculdades. Quando eu fui fazer finanças, depois que eu fui fazer finanças na UEB Morumbi, eu falei, gente, não dá mais. Não dava, porque eu já estava trabalhando em agência e tudo mais, então assim, não dá mais tempo. Aí eu simplesmente fiquei só com a administração e a publicidade mesmo. E aí, Nino, quando é que você vai pro lado de mídia, cara? Você virou mídia. Cara, eu lembro de você mídia muito novinho, cara, quando a gente se conheceu. Eu lembro que quando eu entrei na Calas, eu fiquei 6 anos. Então, entre Outnet e Calas, eu entrei 6 anos. Eu lembro que eu entrei na Calas, deu uma semana, assim, o Márcio Falbo me falou, na época era Outnet, né, todo mundo lá bonitinho trabalhando, aí o Márcio Falbo chegou no 3º, 4º dia meu, assim, de trabalho, e falou, ô Nino, faz o seguinte, abre aí o Photoshop ou o CorelDRAW, e coloca uma fachada, uma marca de uma fachada. É simples, pegar a imagem de uma marca e simular ela na fachada de um prédio, de uma loja. Aí eu fiquei 2h30 para abrir o computador, porque eu tinha dito que sabia mexer. Porque eu estava fazendo curso, eu usava os R$358 de salário para fazer um curso de web design, um curso de inglês e um cursinho para vestibular. E não sobrava nada, o que sobrava era dinheiro para poder comprar alguma coisa, alguma comida, não sei o que, para casa. E aí eu tive que largar um desses cursos depois, porque as contas vão começar a aparecer, você coloca a luz na casa, maravilhoso, uma TV, não sei o quê. E a gente tinha acabado de mudar, porque minha mãe conseguiu uma pensão dos irmãos, aí é uma outra história. E aí, cara, eu fiz... eu tava uma semana lá, o Márcio pediu para fazer isso, eu não fiz. Aí o Márcio falou, Nino, porra, 2h30 pra você fazer um negócio, você tá com uma assistente comercial... Enfim, deu uma questão toda lá. Acabou que com 1 mês de Outnet, a Outnet se separou da Calas. E aí, sabe aquela situação de jogo de futebol que você precisa escolher quem é que vai ficar no seu time? Ao lado. Então, vou ficar com fulano, vou ficar com fulano. Quem que sobrou? Aí sobrou eu. Aí a Rita e a Sueli, essas pessoas que eu comentei, elas falaram, não, vocês não vão demitir o menino. Ele saiu da livraria lá do shopping, ele estava trabalhando, para vir para cá, deixa ele aqui trabalhando, não sei o quê. Aí o Marcos Tottoli, que era o dono da Outnet, ele falou, faz o seguinte, ele vai ficar comigo, eu pago o salário dele, mas ele vai trabalhar aqui na Calas para aprender as coisas. Então, assim, foi uma coisa meio doida, assim, que ele meio que me salvou ali, porque eu teria corrido de volta para o shopping. E aí ele, ali, trabalhando na Calas, eu aprendi arte, aprendi a mexer com Photoshop, com os equipamentos gráficos, etc. E quando eu voltei para a Outnet, depois de 1 mês e meio, aí eu já sabia mexer nas coisas. E fui mexendo sempre com direção de arte, mexendo também com 3D, etc. E aí, quando eu saí da Calas, depois de 6 anos trabalhando lá, já como coordenador do comercial e tudo mais, aí eu fui para uma agência no centro de São Paulo, trabalhar de diretor de arte. Nossa, fui empolgadíssimo. O nome diretor de arte é maravilhoso. Parece que você é diretor de alguma... pegou, hein? Quando você conta para as pessoas que você é diretor de arte, as pessoas prestam muita atenção no diretor. Mas você é diretor da sua arte, você não é diretor de ninguém. Mas eu cheguei lá, não sabia... Eu não era diretor de arte de essência. Aquele cara que sabe o traço
Então eu fui muito mal. E aí, com 2 semanas, me demitiram, só que me demitiram num dia em que a Sueli, que é essa pessoa que trabalhava na Calas, me avisou que estavam precisando de um assistente de mídia na Scala, que era a antiga Sociedade da Comunicação. Tá precisando de um assistente de mídia. Eu falei, então, mas criação, mídia... Mas eu gostava muito das discussões de planejamento, de estratégia, de dinheiros. E eu montava as propostas do Grupo Calas para vender para as agências. A Rita me levava nas agências para ver apresentando. Aí eu falei, cara, eu vou. E aí eu entrei para trabalhar com a Regina Esquerdo, muito que bom, está até hoje no mercado, tocando a vida. Acho que ainda está, eu perdi um pouco o contato com ela, contato de mercado, de vê-la se movimentando. Mas me ensinou demais, aprendi muito. Aí eu fiquei 8 meses lá, o Luiz Carlos Pereira, que é um grande nome da publicidade, é o meu maior exemplo de mídia, estava na Wanderman, 8 meses depois de Scala, ele foi lá e me chamou para trabalhar de coordenador, e aí emendei na mídia e não larguei mais da mídia. Cara, e aí de Wanderman, as agências que você passou por... Passei por boas algumas... e as maiores, né, cara? Passei, porque assim, na Scala... Eu aprendi coisas assim na marra, porque eu errava muito. Eu comprava anúncio do Natal e mandava material do Ano Novo. Comprava anúncio num jornal, num formato, e mandava outro formato. Eu errava muito. E o pessoal falava muito em me demitir. Só que o pessoal me segurava muito também. Eu falava, não, mas o cara é esforçado, porque eu trabalhava muito também. Eu chegava muito mais cedo. 7 da manhã eu estava na agência. Ia embora às 9, pegava todos os jogos para fazer. Né? Isso acabou me salvando, tá? Porque qualidade não tinha, não. Aí, quando eu fui para o Wanderman, para trabalhar com o Luiz Carlos Pereira, era para atender Dell gigantesca, a empresa pequena. A Wanderman não era tão grande, a unidade que atendia a Dell ficava dentro da Young. Sim. Aí a gente saiu de lá, a Wanderman mudou, fui lá para o Morumbi, aí 300 pessoas no escritório. Fiquei 3 anos lá, então entrou Dell, aí eu era coordenador, 1 ano depois supervisor, 1 ano depois gerente, aí depois fui para um outro time para cuidar de Danone, para cuidar de Diageo. Então assim, eu senti que eu fui avançando. Só que aí depois de 3 anos de Wanderman, aí eu fiquei um tempo na Publicis, aí passei um tempinho na Nelgama. Aí depois fui para Energy, saí, passei depois na Young fazendo um freela. Aí quando eu fui ver, eu estava passando por agências como a New Style, que o Paulo Queiroz, conversando com a Mônica de Carvalho, que era da DM9. Nossa. Porra, precisamos levar contas do Grupo ABC para uma agência do grupo, que é a New Style, uma conta de mídia. Quem que pode ir lá tocar a operação, montar... E assim, acho que as entidades sussurraram no ouvido da Mônica e do Paulo Queiroz, porque eles sim são grandes, e eu não fazia a menor ideia de que eles soubessem alguma coisinha de mim, mas eu escrevia muito, produzia muito. Não que ninguém lesse muito as minhas coisas, não, porque acho que eu tinha 3, 4 leitores em cada artigo, mas um deles era a Mônica. E a Mônica via um pouco do movimento. Ela tem um olho muito, muito treinado, assim, um olho muito bom. E ela falou, acho que tem um menino, tá? O Nino, acho que é um cara que não sei o quê. E ela me indicou junto com o Paulo Queiroz. Paulo Queiroz me entrevistou, depois eu fui entrevistado na New Style. Mas aí, Operação tocando, depois veio Love, Santa Clara, Pepper, e aí eu fui ser cliente, 2 anos como cliente na Pearson. Que é a Fisk, né? Dona da Fisk, dona da Wizard, dona da Wizard e da Yazigi. Verdade. Sim. E foi maravilhoso, porque a experiência como cliente, cara, te dá uma percepção de coisas que eu não via, por exemplo. Eu tive a experiência muito boa de veículo. Aí depois eu tive a experiência do outro lado do balcão, que é a agência. Aí quando você vai para cliente, que você percebe aquela experiência de quem tem que conseguir R$1 para fazer campanha e brigar com o comercial para dizer que um marketing vai trazer, o sellout vai ajudar e não é só o selling que ajuda. Aí você começa a aprender umas coisas. Fiquei 2 anos lá, aí saí, e aí que eu fui para Repense. Aí Repense, Globo, 4 anos, mais veículos, só que aí foi uma aula que eu recebia salário para fazer faculdade. E aí voltei para Repense e agora acabei de sair lá. Cara, é muito louco você ver. E eu atendi o Nino por todos esses lugares. É verdade. Fizemos reunião em todos esses lugares aí. Aí foi uma coisa interessante, eu não sei como o Eno vê isso, como vocês veem isso também, mas assim, veem isso, mas é uma coisa que você falou, é bem importante. Receber veículo. É uma coisa que eu aprendi com o Luiz Carlos Pereira. Ele falava para mim, ele era ex-VP da New Lar, passou pela Wanderman, por outras agências, ele falava, o negócio do mídia é falar com o veículo. Então, assim, você tem que fazer plano, tem que mandar API, blá, 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 mas, assim, você tem que receber e conhecer veículo. Então, receba os veículos, fale com eles, porque são eles
que te trazem as soluções. Que fomentam ali, eu acho, né? Cara, Oportunidades. o mercado é veículo. A revista Balde Branco ou a Globo, recebo os dois, entendo os dois, porque em algum O mercado momento muda muito. você está discutindo com um cliente, aí você fala, pô, passa a mão no telefone, eu sei quem tem esse formato, eu sei quem pode ajudar com isso. E é conhecer veículo que faz você ter caminho, ter opção e tudo mais. Estratégia sem conhecer veículo, só conhecendo as plataformas que são fáceis de você conhecer hoje, eu acho que é uma grande furada. Precisa conhecer todos os veículos. Não, e você vê, né, Nino, você vai falando os nomes, né? Olha que heresia, cara, não trouxemos a Mônica aqui ainda. Mônica precisa vir. Mônica, gente do céu. Olha aquela câmera. Chama ela aqui. Mônica, se eles não te convidarem, peça pra vir aqui, por favor. Que isso? Paulo Queiroz, todo mundo. Essa gente tem muito nome bom, o Márcio Zorzella, o próprio Luiz Carlos Pereira. Gente, e a Mônica, como você falou, cara, é uma sumidade. Não, ela é que faz a transição, né, pro Google e, putz, vira o que virou, cara. Ela é uma mulher incrível. E eu não a conheço tão bem, não. Conheço de mercado, sim. Mas, assim, é de uma admiração absurda. Eu acho que ela tem, inclusive, uma caixa de entrada Ela tinha uma caixa de entrada no Grupo ABC só pra mim, porque eu mandava muito currículo pra ela. Sempre dizendo, quero trabalhar com você, quero trabalhar com você. Mas ela é incrível, ela é maravilhosa. Tá gostando ali? Muito bom, Muito gente. bom, né? Maravilha, histórias profundas, né? Cara, e essas histórias de vida, Muito. né? Putz, de onde que surgem os nossos amigos aí, por onde que eles passam, né? Enfim, no que se envolve. Vou trazer agora pro lado do Enor, a gente tava falando sobre as lideranças, né? E aí, Enor, você chega à liderança do principal player de digital, né? Na ocasião, que era o UOL. Né? Como é que foi esse movimento? Porque eu sei que muita gente boa passou pelo seu time. Você formou muita gente. Né? Quando a gente olha para o mercado hoje, né, para essa turmona aí que está nas principais posições, muitos passaram pelos seus times, né? E eu, quando assumi a direção de... Imagina que a primeira coisa que eu fiz na publicidade na vida foi ser diretor de publicidade do UOL. Quer dizer, que loucura, entendeu? Que loucura, absurda. Quando eu assumi o negócio, tinha uma reunião da DM9 e eu achava que era um laboratório de fazer remédio, entendeu? Não fazia a menor ideia. Realmente eu não fui uma pessoa que nunca me interessei pelo mercado publicitário. Foi uma coisa que aconteceu para mim. Mas eu tinha uma formação de negócios porque há 9 anos eu vim em áreas de negócios do UOL. Sim. Trabalhando com parcerias, com M&A, planejamento estratégico, contratos. Então, essa formação eu já tinha uma formação de liderança, eu já sabia manejar uma equipe e tal, que eu realmente não fazia a menor ideia. Que se alguém falasse assim para mim, vai numa agência de propaganda, me soltasse em São Paulo, não sabia se era para norte, para sul, não fazia ideia de como é que funcionava o negócio. É muito louco, né? Porque assim, né? O negócio do UOL era um negócio desse tamanho, o negócio da Folha era um negócio desse tamanho, o negócio da Abril era um negócio desse tamanho. Nossa, é verdade. Né? E olha o que virou, né? E assim, eu acho que a grande né, sacada disso daí foi o fato de que o Luiz Frias percebeu o potencial do digital antes de todo mundo. Sim. E ele era um cara que não tinha apego ao jornal. Não era um cara que amava o jornal, sabe? Amava. Não, ele não tinha apego pelo aquele negócio. Ele tinha realmente uma visão de futuro e o jornal é um negócio complicado. O custo de pessoal no jornal é caro, porque jornalista é caro. O custo de papel é caro. Naquela época, você imagina, o dólar ia para cima e para baixo, não existia papel no Brasil, você tinha que importar papel, você tinha que importar a tinta. Era um negócio bem complicado. Muita coisa dolarizada. Pois na hora que o negócio... Ele e eu tivemos a mesma sacada. Na hora que ele ouviu falar do negócio de internet, ele ligou para o Steve Casey, que era o presidente da AOL, se apresentou como dono do maior jornal do Brasil e falou assim, posso te fazer uma visita? O cara achou que ia ser uma visita de 1 hora, foi uma visita de 2 dias. Ele se meteu 2 dias dentro da empresa. E na noite do primeiro dia, ele ligou para o diretor de tecnologia do UOL, que na verdade era diretor de tecnologia da Folha na época, o Daniel Amaral, ligou para o Amaral e falou assim, Amaral, tem um negócio muito importante nesse papo de internet que chama domínio, domain name. E eu quero copiar essa AOL inteira. Então você vai registrar, descobre, não quero saber como você vai fazer, vai registrar o domínio América Online, não é? Nós vamos fazer o Brasil Online. De manhã eu vou te ligar para você confirmar que fez. Dia seguinte de manhã ele ligou. Falei, e aí, Daniel, o Amaral fez? Ele falou, não. Falei, por quê?
porque já está registrado, Brasil Online. Quem registrou? Editora Abril. Puta que eu pariu! Isso já é isso que eu vou fazer. O que tem maior do que Brasil Online? Põe o universo nessa porcaria aí, pronto. Universo Online, entendeu? Pô, muito bom. Sensacional, gente. Sensacional. Muito maravilhoso. Isso é Gente, história. Sensacional. Aí você conversa com alguém do UOL hoje, você nem imagina desse Não, coisa. né? Ninguém sabe, ninguém Esses sabe. bastidores, né? Dos bastidores. Nossa, gente. Então, o que aconteceu foi isso. Quando eu assumi bom. em 2005, o UOL tinha 9 anos de história, né? De 96 a 2005, 7 pessoas já tinham passado pela cadeira. Assumi eu que não entendia absolutamente nada do assunto, nada. Não entendia nada, mas ao mesmo tempo entendia tudo, né? Não. Porque você já tinha muita vivência ali, tava pronto para O que eu aquilo. conhecia, Nino, era o produto. Produto, UOL, eu conhecia bem, porque eu Dominava, estava lá desde dominava. que ele Mas tinha um desde que ele entusiasmo saiu. teu também, essa coisa que me ajuda muito. Acho que tinha isso, mas o que tinha também no momento é que o problema do UOL é que o UOL era um produto editorial muito bom, com uma audiência absurda, mas um produto publicitário ruim. Os formatos eram ruins, os posicionamentos das peças sim. eram ruins, o relacionamento com o mercado era ruim. Né? Eu passei meses que o Antônio Carlos de Moura da Folha, porque como eu não entendia nada, chamaram o Antônio Carlos de Moura e falaram assim, ó, dá uma Folha, alguma força pro rapaz aí. E ele me levou em algumas reuniões, às vezes me Que legal. acompanhava. Eu passei meses levando esporro, porque a relação do UOL com o mercado era uma relação Não, e muito outra, difícil. e a relação da Folha era também uma relação da liderança ao modo, a modo antiga. Né? Quando você pega Globo, Folha, né? Eles eram rígidos com as negociações, eles ditavam as conversas. Buscava muito share. Né? Não era Buscavam só- share, não era só vender, tal, era share também. buscava share. Então, e aí a relação com o mercado era uma relação dura. Não, também, era né? uma relação dura, mas pela importância Sim. do negócio, era uma relação que existia e tinha Sim. uma consistência. Então, o Antônio Carlos Moura podia pedir a reunião, me apresentar, por exemplo, para o Franzão, como ele chamava? O Ângelo Franzão. Ângelo Franzão me deu um esporro de 25 minutos em que ele não olhou para minha cara uma vez. E ele estava sentado aqui, ó. Ele, eu e o Antônio Carlos. E ele falava assim, e por que esses caras do UOL fizeram isso, fizeram aquilo? Eu aqui, ó. Claro. Muito bem na pose ali, segurando. Fazendo de conta, entendeu? Mas ele fez essa rodada comigo e foi importantíssima. Por quê? Porque os caras entenderam que se tratava ali de uma passada de bastão. Antônio Carlos de Moura falou que esse é o cara, então vai ser o cara daqui pra frente, Sim. vai ser o cara. E eu passei a ser, mesmo sem ter a mínima ideia do que era, entendeu? Uma vez eu fui, quando ele foi me levar para conhecer o Paulo Queiroz, tá? Acho que já era DM9, não sei. Não sei se já era DM9 ou não. Sei que ele falou assim, então, e qual é o seu background? O Paulo Queiroz falou para mim. Ele falou, eu falei assim, trabalhei muitos anos como jornalista. Ele falou, Automático. Paulo é ótimo. O Paulo é incrível, cara. O Paulo pegando só fazer um parênteses, às vezes eu sonhava muito em fazer um trabalho com o Nizam e com o Paulo. Aí na New Style eu consegui fazer um plano, apresentando um plano uma vez, o Paulo olhou meu plano assim, tinha 200 slides, ele olhou e falou assim, 200 slides? Pra falar o quê? Pra falar isso e isso aquilo. Faz o seguinte, isso tem que ter 10 slides e escreve o seguinte, pra conseguir isso tem que encostar no mercado, no consumo, pronto. Era bem desse jeito mesmo, ele olhava assim, já tirava uma conclusão de alguma coisa, cara, mas era... Tava Genial. certa, a conclusão estava certa Tava certo. dele. Tava Sim, certa. sim. E aí, Enor, as pessoas que passaram pelo seu time, eu sei que, enfim, Bebeto foi do seu time, enfim, entre tantos outros que estão aí nas lideranças, mas quem que passou ali pelas suas equipes, cara? Foi uma coisa interessante quando eu assumi lá no UOL. Uma pessoa muito importante da minha equipe era o Mauri Tonholo. O Mauri hoje é sócio da... Como chama? Nossa, esqueci o nome. Daqui a pouco eu lembro do nome da empresa dele. É uma empresa de produção de peças publicitárias, né? O Mauri está aí no mercado. O André até Vinícius hoje. também foi do seu time? Mas o André Vinícius foi 5 anos depois. Entendeu? Só em 2010. O que aconteceu de 2005 para 2010, a gente cresceu com base na explosão do e-commerce. Segunda metade dos anos 2000 foi a explosão do e-commerce do Brasil. Meus clientes eram quem? Era Americanas, era Submarino, era Shoptime, né? Depois a Dell. A Dell era importantíssima. Compramos muito na mídia. Muito E importante. vendia muito, hein? Muito importante. Vendia Até que um muito. dia, Marquinhos, me chamaram para uma reunião com o diretor global da Dell em Miami, não sei o quê. Peguei o avião, cheguei lá de manhã, fui na reunião, o cara falou assim, olha, estamos com um problema aqui
que a nossa agência da América Latina, nós demos dinheiro para ele pagar o veículo e ele sumiu com o dinheiro, então a gente não vai te pagar, tá? Nossa, gente. Eu falei, eu saí de São Paulo para vir aqui para ouvir isso. Podia ter ouvido de graça, né? Ainda paguei Mandava uma mensagem. Esse é o tipo da reunião que podia ter sido resolvida com WhatsApp. Esse é um exemplo claro. Caramba, Enor. Então, de 2005 a 2010 foi a época da explosão do e-commerce no Brasil. Chegou em 2010, começou a ter search. Já começou a ter search. Sim. O e-commerce começou a encontrar outras formas de performance que eram mais rentáveis do que um portal. Apesar de que o UOL continuava crescendo em termos de audiência, mas tinha formas mais rentáveis. Então você já não podia depender tanto do e-commerce. Foi a época que eu trouxe o André Vinícius, que na época estava na Abril, para reforçar essa área de marca. Porque a gente tinha uma área de marca que ainda não era tão legal. Né? Então aí veio o André Vinícius, veio o Bebeto, Dudu Assunção. Formou muita grife no mercado. Né? O cara criou muita grife no mercado. Foi quem mais que tinha na nossa equipe? Regi Andrade. Quem mais? A Juliana Dionísio. Tanta gente. O Wellington Oliveira, muita gente. Enfim, fomos ali montando uma equipe que aí sim, quer dizer, de 2005 para 2010 a gente foi acertando o produto. E também acertando a equipe para esse lado do e-commerce. Mauro Vilardi, cara que manja muito de e-commerce, a gente trouxe e tal. Fomos ajeitando essa parte da equipe do produto. E de 2010 em diante, preparando já o produto para ter uma experiência de marca rica, com melhores peças mais interessantes. Bonito, mas, né? Então você tinha uma audiência maravilhosa e aí sim com peças legais que entregavam. Então esse foi o 10 anos que eu tive na publicidade do UOL de 2005 a 2015, teve essas duas fases aí, tá, Ale? Uma fase mais voltada para o e-commerce, onde era mais performance, era mais volume que a gente entregava, dependia de poucos clientes, a gente tinha uma receita grande, mas na mão de pouca gente. E depois de 2010 em diante, aí não, aí a nossa entrada realmente no mercado publicitário, com as marcas, então com o Unilever, com as montadoras, com os bancos, com o reloginho do Itaú, do Nizam, entendeu? E aí a coisa foi evoluindo nesse sentido. Que beleza. Pô, muito bom, muito bom. Muito bom ouvir a história de quem fez, né, cara? Diferente, né, cara? São os bastidores, quando você ouve né? a história, agora, tipo, você for fazer uma reunião com o UOL de novo, você vai muito ficar mais pensando... propriedade agora. Não, é muito louco, porque se você pensar, eu lembro o dia que a gente estava sentado na mesa, ia ter uma reunião nova, ia ter uma homepage nova do UOL. E alguém falou uma história de banner. Mas eu não estava entendendo do que se tratava. Para mim, banner era um negócio de plástico que você punha numa sala, sei lá, não estava entendendo. Um negócio que fazia na papelaria. Falei, o que a gente vai fazer? A gente vai botar um papel aqui no escritório. Eu não entendi bem, mas ninguém entendeu bem também. Alguém mostrou uma coisa que tinha saído na Wired, que era uma peça, e daí não sei o que e tal. E aí o Caio Túlio ligou lá no Bradesco e vendeu lá pro Bradesco, depois alguém ligou pra GM, vendeu na GM, teve mais. E a gente tinha, de repente, 3 banners na homepage do UOL e ninguém nunca tinha visto aquilo. Que negócio é esse? Que coisa é essa? O André que falou assim, porque eu já vendi banner por fax. Nossa, é verdade, cara. Quem viveu essa transição do offline pro on, tudo off e tudo on e off, viveu isso. De você vender coisas digitais. Não, eu lembro uma vez, Nino, Caio Túlio me levava muito em reunião. Caio Túlio Costa, que era o diretor geral do UOL na época, me levava muito em reunião. E uma vez ele me levou numa reunião da Dalton Pastore e a gente ia falar de internet, porque não era vender o UOL, você tinha que vender o meio, né, naquela época, né? A gente ia falar de internet, lá pelas tantas o Caio se irritou, coisa que não acontecia nunca, quase. E ele falou assim, Dalton, você nem e-mail você tem? Ele falou assim, como assim eu não tenho e-mail? Você vai ver. Cecília, traz meu e-mail aí. Entra ela com uma pilha de papel sulfite assim. Esse era o e-mail dele. Que ele fazia o quê? Ele respondia, dava pra ela. E ele não tinha um computador, entendeu? 97, 98, 99, não sei. Essa época, ele não tinha um computador na mesa. Cara, então, realmente a coisa tava. Vai do cara respondendo papel pra hoje você ter 20 mil e-mails na caixa e nem ler, nem saber. Não, o cara respondendo no papel pra hoje que você pega e você faz um FaceTime com uma pessoa que tá do outro lado do mundo. Essa é a comparação. Essa comparação. Já com tradução. Com tradução simultânea. O cara pode estar falando no chinês da evolução, exato. É outra. É essa a comparação que a gente tem que fazer. Nino, em 30 anos, é essa a comparação. Nossa, é muita coisa. É muito. Nino, eu quero trazer pro seu lado, puxa, você em algum momento chega lá na família e fala assim, puta, tem uma carteira assinada e tal. Alguns anos depois você chega pra turma e fala assim, cara, vou trabalhar na Globo.
É muito legal isso, cara. Como que foi levar pra casa essa informação, hein? Porque assim, eu fui passando, né? Tipo, coordenador, supervisor, gerente. Porque você chega pra sua tia e fala, vou trabalhar na Publicis. Ela fala, pô, que legal, mas o que é Publicis? Eu não sabe o que é Publicis. Não sabe, assim. A Globo não sabe. Porque na própria Wonderman, assim, eu trabalhava, tinha uma gerente que ela chamada Valéria Glanzman. É incrível, uma mulher que me ajudou demais, também me ensinou muito. E trabalhava com a Fabi Baraldi também. Geniazinha, assim, da raça. Trabalha muito, é muito esforçada. E a mulher trabalha muito, produz muito e sabe muito. E eu dormia no sofazinho da produção da Wonderman para poder virar à noite. Porque às vezes eu terminava de atualizar planos, as compras feitas do dia e as vendas da Dell. Eu terminava meia-noite e a reunião para apresentar para a Colômbia, para a Argentina, para os Estados Unidos era 6, 7 da manhã. Aí eu falava, vou dormir aqui mesmo. E aí minha mãe perguntava, eu ainda morava com a minha mãe, ela perguntava, mas que trabalho é esse que você dorme lá? E assim, nunca se entendeu muito o que é publicidade. Porque é difícil você explicar, porque não são coisas, não é sobre produzir algo físico necessariamente. Sim. É de produzir valor nas coisas, enfim. Ficava meio que subentendido que era um trabalho legal, inteligente, ali, tá? Beleza, tá trabalhando. E aí fui passando, já estava morando sozinho, e coordenador, gerente, diretor, etc. Aí quando eu fui para Globo, que foi muito legal, porque eu trabalhava na Repense como diretor de mídia e BI, do Otávio Dias, uma agência incrível. Uma agência, quando você entra lá, acho que, não sei se você já entrou na Repense, mas se você entrar na Repense, você tem uma sensação boa de estar num lugar que dá vontade de ficar, tomar um café e ficar conversando. Uma agência muito legal, e eu estava lá trabalhando, e eu escrevia, já estava escrevendo muito. Mais uma vez, né? Ninguém lê muito as coisas que eu escrevo, mas estão tudo lá, tá tudo lá no LinkedIn. E eu escrevia muito sobre... Uma vez eu escrevi um negócio sobre o que veículos deveriam ter, o dilema dos veículos, que era ter uma área que media resultados. Porque, na minha cabeça, a Globo sempre deu resultado, só não provava, porque sempre que você fazia uma reunião com o executivo da Globo, vinha assim, não, nós temos o maior alcance, nós temos o maior volume de impactos, nós temos 10 maracanãs. Assim, mas para mim, especificamente, quando eu estava comprando mídia, eu ficava pensando, tá bom, mas quando eu apareço para essas pessoas, eu apareço com que tempo? Porque alcançar não é impactar. Alcançar está ao redor, está ao alcance, está no radar da pessoa. Ao impactar, foi quanto tempo de impacto? E quando impactou, a mensagem que estava lá, dava para entender no tempo de impacto que teve? Aí as pessoas falavam, pô, mas aí, cara... Então, assim, eu precisava entender se estava deixando um resultado. E resultado é lembrança espontânea, associação de atributos, etc. E de tanto pensar nisso, acabei escrevendo um negócio que, quando surgiu uma vaga, uma oportunidade na Globo para trabalhar medindo resultados, uma área de desenvolvimento e criação e desenvolvimento de serviços publicitários, a Globo não tinha um escopo ainda, fazia algumas coisas, mas não tinha uma área. Aí eu cheguei na entrevista, eu falei, antes de vocês dizerem o que vocês querem, eu vou dizer o que eu acho que poderia ser. Posso? Aí era o Sérgio Maria que me entrevistou. O Sérgio Maria, que é maravilhoso, estava na CNN, está tocando o mercado com outras frentes tecnológicas. E aí ele falou, pode, eu mostrei, falei o que eu acho que a empresa poderia ter. Ele falou, porra, isso aqui casa muito com o que eu quero também. Entrei e começamos a estruturar pesquisas share of mind para poder medir lembrança de campanha e resultados de intenção de compra, etc. E outros serviços. E, cara, uma vez na Globo, quando você vai contar para as pessoas que você está trabalhando na Globo, era legal porque a maioria das coisas que eu ouvia era o Cauã Raymond é legal, a Ana Maria Braga é legal. Quando você vai aparecer na novela? Aí eu falava assim, não, assim, trabalhar na Globo não é trabalhar na TV, Globo da TV. Não é bem assim, Não é bem né? assim, né? Porque você trabalha na área de negócios, até acontece e muito de você descer para tomar um café e tá ali o Luciano Huck conversando com o fulano na fila do café, como qualquer um. E aí você fala, mas você pegar um elevador com o Faustão. Sim, sim. Com a Fátima Bernardes, você vai almoçar lá em cima no restaurante do 10º andar e tá lá a Patrícia Poeta e conversando com não sei o que. Você fala, gente, eu vou fingir um costume aqui. Naturalidade. Vou entrar e vou falar, a Patrícia Poeta. Não, você fica meio que olhando. E obviamente que a gente tinha tem uma certa linha ali de comportamento, de cultura ali na Globo, que é muito bem construída, de você também não ficar tietando ninguém, de você não ficar, você apenas trabalha, você sabe em que área você atua e tudo, mas e como lidar com essas situações. Então, as maiores perguntas eram essas, mas
nesse caso, a minha mãe, quando falava que eu trabalhava na Globo, ela falava com mais orgulho. Ela não falava que era publicitário. Estufava o peito, né? Ela falava, trabalho na Globo. Não, ele trabalha na Globo, ele tá trabalhando na Globo. Então, assim, era muito... Às vezes a pessoa nem perguntava direito. Ele, inclusive, trabalha na Globo. Então, assim... Tudo isso aqui, massa. Não, e era maravilhoso, cara, assim, eu trabalhava no time lá, que era comandado pela Manza Feres, que é um monstro, assim, uma mulher mal assombrada de tão boa, de tão incrível que ela é. A mulher conhece muito, a mulher consegue movimentar coisas com poucos mobilizar coisas com poucos movimentos, mobilizar muita gente com poucos movimentos, com ideia, falando, enfim, aquela mulher é incrível. É inteligente e tal. E aí trabalhei também com muita gente boa, que o próprio André Vinícius estava lá também, enfim, tivemos uma interlocução muito boa lá dentro. E tinha muita gente... e o pessoal de lá, cara, assim... Trabalhar lá praticamente foram 4 anos de uma faculdade onde eu ganhei para poder estudar, entendeu? Produzi muito, trabalhei muito. Mas, cara, que lugar. Assim, que lugar grande, assim. Quando você entra, você descobre muita coisa para fazer, muita coisa feita e muita coisa para aprender com muita gente que estava ali dentro. Então, assim, é uma efervescência de conhecimento ali. E aí depois que eu saí também, que eu voltei para a Repense... Aí já voltei como VP de mídia, de mídia mesmo, porque o time de BI já era comandado pela Andréa, que era uma pessoa que já trabalhava lá, que é outro profissional incrível também, que também acabou saindo. Aí, nesse caso, minha mãe parou de falar onde eu trabalhava. Não por causa da Repense, é porque agora tinha que explicar. Então tem que ter subtítulo, né? Quando você trabalha em um lugar que tem que ter subtítulo, você precisa explicar. E minha mãe não teve esses estudos todos e tudo mais. Então, assim, falar que trabalha na Globo pra ela era maravilhoso. Mas, assim, quando você tem que falar que trabalha numa agência de publicidade... Aí, esquece. Ela parou de falar. Mas foi maravilhoso, assim. E era muito legal também a sensação de você ter a sua família falando que você trabalha na Globo e tal. É muito legal mesmo. E foi um tempo ótimo, assim, que me preparou para muita coisa, me ensinou demais. Não, e você sabe uma coisa que a gente escuta muito, como as piadas do nosso mercado e tal, que fala assim, pô, seu filho vai fazer publicidade, pô, mas como que seu filho vai fazer publicidade? Devia ter convencido ele a fazer medicina, devia ter convencido ele a fazer engenharia. Gente, cara, o quanto que a publicidade foi importante para você, Nino? Muito. Mudou sua vida, mudou a vida da família. Muda a vida inteira. Eu acho particularmente que parte da solução de todos os problemas do mundo, apenas uma parte está na publicidade. Sim. Está na comunicação, está na forma como você constrói ou alimenta culturas, está na forma como você propõe soluções. Às vezes uma ideia... Você viabiliza o jornalismo de qualidade, livre, isso. Tudo. Às vezes uma ideia pode salvar uma cidade. Estava discutindo uma vez com o pessoal da Santa Clara, que eles são incríveis. A Santa Clara é a agência mais criativa, eu já trabalhei. E conversando com eles, uma ideia de uma campanha curta, pequena, de um produto acho que era de Bacetim. E aí uma das ideias que apareceram foi, não vamos fazer campanha, vamos fazer um projeto. Vamos pegar uma cidade X que está destruída, lá perto da parte sul de Manaus, e a gente vai recuperar essa cidade inteira e vai recuperar essa cidade by Bacetim. Era uma ideia incrível, mas a ideia era solucionar um problema social, um problema que existia e que impactava a vida de muita gente. Mas você ia fazer isso com viés publicitário. Mas a solução estava lá, você ia fazer aquilo. Então, eu acho que quando você consegue trazer essas duas coisas, não só para fazer PR, ou PR para bolha publicitária, que a gente costuma fazer, sim. Mas para fazer mesmo, para realizar e depois contar que fez, mas realizar de verdade, você consegue resolver muito o problema. Então, publicidade, nesse caso, é um pouquinho medicina, vai. Tem um fundinho. Caramba, que bacana. Pô, passamos aí, enfim, pela trajetória de vocês. Agora quero um olhar um pouco de futuro. Né? Vou trazer aqui novamente para o lado do Enor. Enor, trabalhou, enfim, né, em algumas das maiores empresas desse nosso mercado, né? E aí agora você busca um novo movimento, né, de uma atuação profissional diferente. Né? Como é o que você vem fazendo hoje e o que você vê para o futuro? Em 2023 eu montei uma consultoria de recursos humanos, que ela tem duas verticais. Uma vertical é na área de recrutamento e seleção, então, mas assim, recrutamento e seleção com um foco hiper específico, que é
área comercial de veículo. É só isso que a gente trabalha. Maravilhoso. Caramba. O que me permite que eu tenha um tipo de trabalho diferente de headhunter normal. Headhunter normal, ele recebe uma vaga e sai pelo mundo caçando pessoas de acordo com aquela vaga. O que eu faço é estar em contato com os profissionais o tempo inteiro. Então as pessoas mais ou menos já sabem que a gente faz esse trabalho, tão descontentes, estão achando que vai ter uma mudança ou realmente estão no mercado em busca de uma oportunidade, elas procuram a gente. Então na medida em que as vagas vão entrando, muitas vezes eu já tenho soluções ali de curto prazo para apresentar, né? Então esse foi um negócio que eu comecei, mas daí chegou um determinado momento, eu achei que também que isso era um pouco. Basicamente porque headhunter só tem uma solução para todos os problemas do planeta. Manda todo mundo embora e contrata de novo. Esse hospital não está indo bem. Manda todo mundo embora e contrata de novo. Né? Esse time não está performando. Manda todo mundo embora e contrata de novo. Né? Porque o Headhunter só sabe fazer isso, tá certo? Manda Tinha aquelas consultorias que quando eu pisava nas empresas que a gente trabalhava, eu falava, puxa, lá vem. Lá vem, vamos mandar todo mundo embora. Mandar todo mundo embora. Né? Headhunter é Já assim, se tá? prepara, né? Quando Também o Buzalin. Puta, o Buzalin. Buzalin é craque, mano. Tem que mandar todo mundo embora. E também nunca foi assim. Não faz parte da forma como eu vejo a história. Claro que eu demiti uma porrada de gente nessa vida, mas sempre olhei para as pessoas tentando enxergar uma possibilidade de evolução, né? Então eu lancei uma outra vertical, que é uma vertical de treinamento. Essa vertical de treinamento comecei também na minha área de conforto, que é área comercial de veículo, mas hoje eu já estou ampliando, tá? Já estou fazendo outras coisas que não são exatamente isso, porque esse treinamento é um treinamento de vendas para qualquer coisa que seja um produto de alto valor e ciclo longo. Funciona. Esse é um treinamento que funciona para isso. O que acontece é que empresas de tecnologia, por exemplo, treinam demais. Pessoal do Google, Facebook, Oracle, todo, né? Salesforce, essas empresas de tecnologia, elas treinam o tempo inteiro. Sim. Então, já não são empresas que dependem tanto do meu trabalho, porque eles têm uma estrutura de treinamento onde toda semana ali a pessoa tem que fazer 1, 2, 3, começa a não fazer, o chefe começa a cobrar, às vezes tem avaliação relacionada com isso. Empresa de mídia não treina ninguém nunca. Sim. Basicamente, a empresa de mídia só sabe... Não performou, manda embora. Não vendeu, manda embora. Só sabe fazer isso. Eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia uma vez. No onboarding, se você não passava no questionário, você tinha que voltar depois. Voltar. E senão você não começava a trabalhar. Não basta você fazer o curso, tinha que provar. Você fazia o curso e a prova. Não passou na prova, faz o curso de novo. Tipo, você entendeu, né? Eu acho que toda empresa grande de tecnologia é assim, tá? Como parte do onboarding, você tem que aprovar em algumas fases. E hoje em dia, essas fases também não são fases que tem só a ver com o trabalho. Tem um negócio de compliance, tem um negócio de assédio. Você tem que ver o vídeo, fazer o curso e depois você tem que fazer a prova. Eles vão exigir muito isso, né? Claro, Então, a empresa não pode se dar o luxo de ter uma pessoa que depois vai criar um problema desse nível sem ter se preparado para isso. Olha, teve um problema? Teve, mas o cara fez o onboarding, ele fez o curso, ele se aprovou, depois ele foi fazer a besteira, mas o nosso trabalho a gente fez. Então essas empresas todas, Marquinhos, eu acho que elas têm um processo como esse. Mas eu fui fazer um treinamento no UOL em dezembro de 2023, eu acho. Falei, legal, não, esse ano nunca fizemos um treinamento. Falei, nossa, 1 ano sem fazer um treinamento? Aí eu fui no Terra. Falei assim, como é que é o negócio de treinamento? Eu falei, não, nunca tivemos. Eu estou aqui há 6 anos, nunca tivemos. A gente faz os treinamentos da Telefônica, que é isso, LGPD, compliance, não. Mas um treinamento de vendas para que a equipe venda mais, tenha melhor resultado, nunca fizemos em 6, 7 anos. E eu fui descobrir que não era problema do UOL, não era problema do Terra. Sim. Ninguém de faz. mercado. Ninguém faz. Não, e até a oferta, viu? É uma oferta muito pequena que tem de opções de curso. Né? Eu trabalhei 25 anos em áreas comerciais. Né? Praticamente todos os cursos que eu fiz foram há mais de 10 anos atrás. Né? E invariavelmente eram cursos de vendas de qualquer outra coisa menos de publicidade. Exatamente. Eu também. O único curso de vendas que eu fiz na vida era uma empresa especializada em treinamento para a área de venda de tecnologia. E na hora que eu trazia isso para a minha realidade... Boa parte não se aplica tanto. Não encaixa tão legal, não. Entendeu? Tem coisa que não bate, né? Você vê que, por exemplo, só para dar um exemplo, tá?
o peso do networking do mercado de publicidade é uma coisa que não existe em mais nenhum Não existe, outro mercado. É uma Graças coisa a totalmente... Que bom. Que bom. Que bom, né? Muito bom, isso é uma parte boa do negócio também. Né? Mas é verdade, mas é um peso que tem no negócio que não se tem em Esse outro. relacionamento que a gente cria no nosso mercado, isso não é Não comum tem em informação que qualquer não precisa, outro ou que você mercado. precisa. Né? Não existe. Você vai no mercado... coisas que você vende de alto valor e ciclo longo, consultoria, direito, escritório de advocacia, máquinas industriais... Claro que um networking, ele é importante, mas o networking nesse esquema americano, sabe? Que você tem algum benefício que você dá, você leva para jantar, você proporciona um curso em algum lugar, nanana. Então isso é um negócio do mercado publicitário, que todo mundo namora com publicitário, casa com publicitário, trai com publicitário, casa de novo com publicitário, seus amigos são publicitários, seus irmãos são publicitários. Meu Deus, quantas famílias de publicitário tem, que é todo mundo, né? E aí vão se casando, é um ambiente de repente... diferente, É um exatamente. ambiente, né? Que você faz uma reunião de 40 minutos e 33 de vida pessoal. Né? Você não entende isso, né? Exatamente. Então, tem coisas do nosso negócio que elas são coisas particulares e eu achava que tinha esse gap. E realmente tinha, porque tá dando certo. Já fiz mais de 40 turmas aí desse treinamento que eu tô fazendo, que é o primeiro treinamento que eu criei é esse. Né? E uma coisa que ficou muito famosa, né? Que partiu de você, que acho que nunca ninguém tinha parado para fazer essa conta, enfim, para tabular isso daí, que é quantas empresas e quantas pessoas vendem mídia no nosso mercado. Pois é, e foi um negócio... Você acompanha isso aí, né, Nino? Que eu faço de vez em quando. Porque como eu entrevisto as pessoas o tempo inteiro, as pessoas vão me contando onde estão trabalhando. E eu tenho um banco de dados. A cada 6 meses eu aperto um botão e eu vejo o nome das empresas que estão lá. Então, se tiver pelo menos uma pessoa que trabalha vendendo naquela empresa... E a última vez que eu identifiquei isso... A última vez que eu fiz esse relatório, tinha 350 empresas vendendo mídia na Praça de São Paulo. Na Praça de Só São Paulo. em São Paulo, né? Então aí... Quantas Só delas em quer São falar com o Itaú? Paulo. Todas. Aí o Nino fala assim, na época que eu comecei a trabalhar como mídia, era boas práticas você receber os veículos. Quem consegue receber os veículos? Tem 350, é impossível, né? Totalmente impossível. Então, como é que você treina uma pessoa da área comercial dentro de um ambiente onde a coisa mais simples que é a prospecção, um primeiro contato, é impossível. Porque se a pessoa que compra fosse dedicar a atender as pessoas, primeiro que ela não dá conta, e segundo ela não trabalha. Ela não trabalha, só faz isso, né? Ela vive fazendo totalmente isso. inviável. Se ela fizer só isso, ela não faz nem isso. Exatamente. Então, como é que você prepara uma equipe para sobreviver num meio ambiente tão inóspito como esse, onde você é obrigado a vender, mas o seu cliente não te atende? Nunca! Nunca, entendeu? Não te atende nunca. Não é fácil não, hein, Ale? Não. Por isso que o relacionamento conta muito. Pois é. Você sabe bem como funciona. O relacionamento conta muito, exato. Eu sei bem. E Nino, e você? Me conta do seu momento, Nino. Assim, eu depois de sair da Globo, voltei para a Repense e fiquei 1 ano lá como VP de mídia. Saí agora em julho, em agosto. E a minha primeiro próximo passo, assim, imediato, já seria procurar uma recolocação, porque eu estava pensando em empreender ou me recolocar numa posição em que me permitisse desenvolver um trabalho mais consultivo, que treinasse também, nessa coisa que preparasse mais tecnicamente algumas equipes dentro de um grande veículo, de um grande anunciante, porque anunciantes também tem uma carência técnica muito grande. Mas eu acabei que fui conversando com amigos, com pessoas próximas, e aí me convenci, porque eu também tinha dúvida da minha própria capacidade de fazer isso. Todo mundo é um pouco assim, né? A gente se ataca um pouco, a gente se duvida um pouco de si mesmo. Questiona, né? E eu já estava escrevendo muita coisa e fazendo muito conteúdo dentro de um universo que eu dei o nome de Nino Talks. E aí eu fui lá e montei a Nino Talks, que é uma consultoria de mídia consultoria e treinamento de mídia e ad services para veículos e para anunciantes. Então, essencialmente, o que a gente faz é diferente das consultorias que você dá conselho, a gente realmente põe a mão na massa, que é pegar, por exemplo, dentro de um anunciante, cara, como é que tá a tua mídia hoje, como é que tá 10 anos atrás, quando eu olho para 10 anos até hoje, de hoje para daqui a 5, estudar setor, estudar target, personas, jornadas, mapear tudo
dizer para você onde você está hoje e que caminhos você precisa seguir, mas olhando não só para canais, e-mails, mas para formato, para aplicação, já com um histórico de muito formato medido, de muito canal medido, com muita pesquisa, a ponto de você poder dizer que uma campanha com essa mensagem feita dessa forma, nesse canal, com esse formato, com esse tipo de compra, tende a te trazer tais resultados. Então, se você está precisando desse outro, então não é esse formato, nesse canal, nesse e-mail, é nesse outro aqui. Então, assim, isso para anunciantes, para poder empoderar tecnicamente anunciantes. E eles poderem tocar suas vidas, suas campanhas com suas agências. E no caso de veículos, para poder ajudá-los também a estruturar o conhecimento técnico para vender tecnicamente. Acaba indo um pouco de encontro com o que o Enzo falou agora há pouco, porque foi uma percepção minha, tendo passado por 2 grandes veículos, que é o Grupo Calas e que é a Globo, que apesar de serem incríveis, obviamente você vai percebendo deficiências ou necessidades técnicas de, por exemplo, ajudar um executivo a pensar numa proposta para um cliente que seja tecnicamente adequada para as necessidades do cliente. Quando você é veículo, tudo que você pensa é produto. E tudo que você pensa é você sendo a solução de você tudo. sendo remédio para todas as doenças. Exatamente. E, na verdade, é importante que você coloque na mão do mídia uma solução que ajude o mídia a te vender. Não é o mídia que vai comprar de você, ele vai vender você para o cliente dele. Então, você precisa pensar, cara, esse cara é uma faculdade que está com problema X de marca, ele está muito associado a tal atributo, então ele precisa reforçar tal outra percepção. Então, nesse caso aqui, o melhor formato, o melhor canal é esse, e pensar tecnicamente propostas a ponto de você levar essas coisas para o mercado e ser recebido sabendo que, cara, a pessoa... Com relevância, né? Relevante, a ponto do mídia, do diretor de marketing receber aquilo e falar, cara, isso foi pensado realmente para mim. Para mim, exatamente. E não você simplesmente levar e falar assim, não, tem impacto pra caramba. Não, vai ser cara, acreditemos, né? E acho que a gente sabe disso. Essas propostonas cheias de termos-chave do mercado, impacto, alcance, blá, 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 essas coisas assim acabam indo pra gaveta porque, assim, impactar todo mundo, alcançar muita gente, a TV aberta faz, a TV, o streaming hoje já faz, a rádio, se fizer um bom trabalho regional e nacional, você consegue rádio fazer, incrível, rádio home faz. Rádio é incrível, sou líder absoluta no target de homens canhotos que torcem pro Vasco. Porra! Não, e você compor isso dentro de narrativas estratégicas, bem técnicas, construídas, pensadas para aquilo, ajuda até a poupar o tempo do mídia, a poupar o tempo do diretor de marketing, do gerente de marketing. Então, a Ninotox faz basicamente isso. Ela presta essas consultorias de ajudar a construir essas coisas dentro de anunciantes e veículos, e também tem o treinamento de mídia, que é um treinamento que te ensina do zero à execução de mídia em 5 semanas. Um treinamento muito denso, inclusive até eu cheguei a publicar no mercado para poder colocá-lo à vista de todos. A primeira edição dele vai ser gratuita para todo mundo, já tem bastante gente já cadastrada, que é a ideia de te ensinar mídia. Cara, para que serve mídia? Como que eu argumento quando eu tenho esse problema? E quando que eu argumento? E o que significa essa métrica? E o que significa métrica e KPI? E quando que é bom segmentação? Quando que é ruim segmentar demais também? Enfim, essas coisas mais técnicas, só para deixar você pronto tecnicamente do ponto de vista de mídia, para você poder fazer seu trabalho, seja em veículo, seja em anunciante. Não, agências acabam bebendo disso também. E você passou pelas 3 frentes, né, cara? Pelos 3 balcões. Você foi os 3 balcões. Você foi anunciante, você foi agência e você foi veículo. Sim. Né? Muito louco. Eu, quando fui trabalhar na Pulse, cara, eu já tinha, 15, 20 anos de mercado. Eu falei assim, nossa, eu só entendi o que uma agência de publicidade fazia quando eu fui trabalhar em uma. Porque até então eu imaginava uma coisa completamente diferente. Não, e tem interesses diversos, né, nesses players. O anunciante não tem no contrato dele uma partezinha que diz que ele tem que anunciar. Não existe uma empresa anunciante. As empresas são só empresas. Eu tenho produzo refrigerante, distribui e preciso vender. Agora, anunciar... Não existe KNAI de anunciante. Não existe mais anunciante. Então, se você precisa... E por isso mesmo, isso é bom pensar, porque para você poder perceber também que marketing não vive só de fazer campanha. Ele tem muita tarefa administrativa, corporativa. Então, se você vai pensar campanhas, se você puder ter um suporte técnico de treinamento, de acompanhamento, de consultoria que põe a mão na massa e faz, eu acho que pode ajudar muito. E também, se você ajudar o veículo a vender bem para o marketing, para não chegar com um monte de coisa que não tem nada a ver com ele, melhor ainda. Tudo funciona, Tudo funciona. Não, Nino, esses dias eu vi uma que eu falei assim, cara, sabe daquela explosão na cabeça? Né? Tava conversando com um palestrante do evento do Amigos do Mercado. O nosso amigo lá em Campinas, né, da Minalba. Sim. Ele falou assim,
invisto bastante em embalagem, né? Porque embalagem é muito importante. Seguinte, 90% dos produtos que você vê no supermercado, a única mídia dele é a embalagem. É maravilhoso, né? Porque Muito, quando você vai no muito. supermercado, ele tem lá 20, 30 mil SKUs. Não existe 20, 30 mil anunciantes entre as marcas que estão dentro do supermercado. A marca de farinha de trigo, enfim, a marca de uma série de produtos não está fazendo mídia há alguns longos tempos. Eu atendi uma empresa de eletrodomésticos gigantesca. E ela ainda é líder de vendas. Ela tem quase 30% do mercado dela, e desse mercado. E aí você fala, mas faz campanha? Não, não faz. Ele se garante no trade, na distribuição. Então, assim, você vai procurar um Arno, porque eu vi o Arno na campanha, e Arno pode não estar bem distribuído. Quem está bem distribuído é aquela marca lá na cidadezinha e tal. Aí acaba que ele vende muito. Aí, conversando com o presidente dessa empresa, vamos fazer campanha para reposicionar, porque as pessoas não estão lembrando de você. Mas não precisa lembrar, precisa vender. Mas você a sua venda no volume vai ter uma hora que vai precisar mudar para ticket médio, porque a janela de recompra ela não é tão curta. Então, você precisa agora ser escolhido, porque hoje você é o líder que ninguém escolheu. Você não é ele era a 8ª marca mais lembrada, mas a primeira mais vendida. Então, assim, você era o Michel Temer das marcas, do seu setor. Então, assim, você precisa trazer isso para frente para poder vender. Na hora que você subir o preço, a sua unidade lá, o seu equipamento de R$99 vende bem. O de 240, quando a pessoa olha para o 240, ela vai lá e olha para o lado também. Agora vai te comparar. E na hora que te compara, ela pensa o que de você? Ela está te associando aqui a atributos. Então é a hora que você precisa pensar em campanha. Então, só para ter uma ideia assim, de que, cara, dá para você achar necessidades e descobrir a necessidade certa, com o argumento certo, dependendo do tipo do negócio, da estratégia da marca. Sim. Então. Então, tá vendo, né? No final das contas, o que a gente precisa fazer pro mercado? Precisamos preparar a turma que tá vendendo e a turma que tá comprando. Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Aliás, foi uma coincidência boa, né? Eu acho ótima. Porque eu já tinha lembrado do Enor por conta de tudo que eu já falei. E aí, quando você pega os negócios que ele anda tocando agora e o que eu comecei a fazer agora também, eu já acho muito sinergia. Totalmente. Né? E vocês tiram do automático, né? Exatamente. Vocês tiram as pessoas do automático. Isso São coisas de oportunidade. Assim, exato. são nichos que eu acho que a gente acabou encontrando de tanto mexer, de tanto trabalhar, sim. de tanto olhar para isso, né? De entender, né? Ó, agora, para de fato concluir aqui o nosso podcast, né? A gente começa a conversa falando sobre vida pessoal, sobre os pais, né? A origem e tal. Agora, para concluir, um olhar de futuro, só que agora esquece o trabalho. Né? Queria que vocês me dessem um olhar de futuro mais como cidadão, como pai, como, enfim, como condômino, né? Como corintiano, sei lá que time que vocês são, enfim, mas sobre o olhar mais pessoal, como que vocês olham para o futuro. Começando pelo Enor. Assim, eu acho que tem uma coisa que a gente olha e para todo lado e sempre vê, excesso de gente olhando para a tela. Né? Acho que isso é uma coisa que está em todo lugar. Eu acho que é para a gente que trabalha com comunicação, é uma coisa que não adianta, você não pode não olhar, porque faz parte do que a gente faz, né? E eu acho que essa questão das pessoas olhando para a tela, como entrevisto muita gente, eu escuto muito as pessoas reclamando da dificuldade de estabelecer conexões com outras pessoas. Uhum. Muito, não só nessa questão do vendedor que precisa entrar em contato com o seu cliente ali, mas na verdade assim, home office, então não tem mais aquela convivência no escritório, que era uma coisa que acabava gerando quantas amizades, quantos casamentos a gente consegue, né? Relações importantes que nascem pela própria convivência profissional. Então eu acho que isso é uma questão. Tá, eu acho que isso eu ouço demais as pessoas, tipo assim, eu só consigo falar com as pessoas que eu já conheço. Então eu tenho dificuldade de estabelecer novas relações que sejam importantes, profundas, transformadoras, consequentes, sabe? Então acho que esse é um tema para o qual a gente vai ter que olhar em determinado momento. E eu acho que em algum momento esse tema cruza um pouco com essa questão de telas. Né? Não sei exatamente de que maneira, mas tenho a impressão de que, né, na medida que as pessoas se dedicam demais a telas, perdem um pouco o jeito também de estar com pessoas. Nossa, é verdade. E eu acho que a inteligência artificial vai vir dar uma embolada nesse meio campo aí, onde algumas coisas que hoje em dia ainda são coisas feitas por pessoas, vão acabar não sendo.
né? E vai restar as pessoas fazerem coisas naturais que só as pessoas podem fazer. E isso tem muito a ver com relacionamento. Mas se a gente está perdendo a capacidade de se relacionar e se desenvolver novos relacionamentos, como é que vai resolver esse nó? Se o que você vai precisar dali para frente é gente que é bom exatamente naquilo que o humano tem, que só o humano tem, que é o relacionamento com outro humano. Então, esse eu acho que é um tema que a gente precisa estar de olho, sabe? Tá? É um tema que me interessa e que eu quero explorar. E eu acho que no nosso mercado, que é o mercado de comunicação, é o mercado para discutir esse tema. Quem vai discutir isso daí? Não é o psicólogo, Exato. tá certo? Não é no consultório isso aí. Não isso é aí só é a lá, gente né? que tá... Que lá vai se debater protegendo sua indústria, né? Que eles têm uma indústria a ser protegida. Também, Ou a gente vai consegue chegar olhar mais amplo, ou vai né? chegar um negócio lá quando já for uma doença. Sim, Né? sim, Quando sim, já, sim, foi sim. já é um problema que Já é uma transformou, doença. é. Nós estamos trabalhando nisso como produto. A gente, esse olhar que a gente tem nisso como produto, o que a gente pode, né? Como que a gente pode ver? Então esse é um tema que eu acho que é um tema interessante aí pra gente trabalhar, sabe? Muito, muito bom. Muito bom. Você, Nino, para Cara, concluir... Eu acho que eu fico com uma percepção que eu fui aprendendo ao longo do tempo, nem sei se ela vai valer muito por muito tempo, mas aquela coisa de gerações fortes fazem... Gerações fracas, épocas difíceis fazem fazem pessoas fortes. Pessoas fortes criam épocas fáceis fazem pessoas fracas. Eu acho que a gente passou um pouco disso ali na década de 80, 90, e as pessoas daquela época que estavam ali tocando a vida com um pouco mais de dificuldade, capinando mais, tirando mais, limpando mais a área, essas pessoas todas acabaram criando um ambiente muito mais simples, mais fácil de viver. Não quer dizer que a vida de ninguém é fácil, mas um ambiente comparado com essa época, os primeiros 20 anos da época dos anos 2000, né, 2000 até agora, mais ou menos, eu acho que aí criou um universo de pessoas que tem uma vida mais facilitada. E com isso eu sinto uma certa fraqueza para resolver problemas, para poder tirar coisas do lugar, para poder movimentar e criar mobilizações maiores, maiores e cada vez maiores, né? E de modo que eu acho que isso tende, na minha visão, a criar uma época mais difícil nos próximos 20, 30 anos, de soluções, de contato, de comunicação, a ponto de isso acabar criando pessoas muito fortes que devem trazer tempos mais fáceis e transformadores 20, 30 anos depois. Eu acho que é um ciclo eterno. De verdade, eu acho que a gente passou por um momento muito difícil. Em algum momento, pessoas vieram e transformaram, pessoas ficaram mais enfraquecidas por conta da falta de dificuldade, da falta de precisar ser forte. estímulo. De estímulo. Eu acho que é isso. Eu sinto que a gente só vai continuar nesse ciclo. E a gente vai precisar se adaptar a momentos difíceis, a momentos fáceis, a momentos difíceis, etc. Isso enquanto a gente estiver aqui, né? Mas não deve mudar muito. Caímos na geração que vai fazer mais de 100. Então vai ter tempo pra caramba. A geração saúde, a geração saúde. Vamos fazer 120. Sim. Exatamente, cara. O cidadão de 120 já nasceu. Já sabe se é um de nós, né? Se é a lei essa lei que faz exercício todo dia, né? A gente tenta, né? Gostou, Lê? Adorei, muito bom. Muito legal a história de vocês, bacana. Não, e é bacana poder, né, ouvir tanto a história pessoal quanto a história profissional dos nossos amigos. Quero convidar vocês a assistir os outros episódios também que passaram por aqui. E quero agradecer vocês também, né, meus amigos. Vou só colocar água aqui pra gente poder fazer um brinde de despedida aqui, né? Muito bom. Mas eu que agradeço, imagina. A gente é um privilégio, né? Muito legal, é muito legal esse podcast. Eu tava há muito tempo imaginando como é que eu ia dar um jeito para entrar nesse podcast aqui. Eu falei, será que o Marquinhos, não sei, talvez se ele seja sensível a alguma coisa, uma passagem para Nova York, não sei, alguma coisa. Tava imaginando, né? De repente Deixa eu estudar as possibilidades. Não, aí o Nino me mandou uma mensagem, você quer participar? Eu falei assim, eu já tô no carro. É verdade, foi imediato. Vamos, bora. A resposta foi na hora. Já tô no carro. Pô, bicho. muito bom. E agora a gente termina fazendo um brinde. Claro, por favor, gente. Imagina. Um brinde aqui, Amigos do mercado, os amigos. Brinde às histórias e às transformações, às evoluções e tudo mais, aos resultados, Sim, né? ao trabalho, ao As dia a dia. conexões. As conexões, e é o que a gente trouxe pra cá, né? No final das contas, o amiguinho que ficou aqui com a gente até agora é o seguinte:
Olha que oportunidade bacana que a gente está deixando para o mercado como um todo, né? Todos nós, quando chegamos ao mercado, tínhamos as nossas referências, né? E a gente não conseguia conhecer a história de vida dessas pessoas, não conseguia conhecer a trajetória delas no detalhamento que a gente deixou aqui. Deixou aqui neste episódio e nos outros 100 que estão aí disponíveis, né? Porque às vezes a gente não percebe mais. Aquela pessoa que a gente olhava lá se tornou a gente. E sinceramente, cara, vou te falar, eu não vejo o mercado, nossa área, a área da comunicação em geral, sem amigos do mercado mais. Eu não sei se as pessoas incorporou, se deram conta é uma disso. coisa só, né? Você tem razão. É uma Tem coisa razão. só. Bem eu bom, não- excelente ponto. É. Eu não Exatamente. vejo Toda mais razão. o mercado sem amigos do mercado, sabendo? É como, sabe aquela coisa que é isso e daqui Faz daqui pra parte frente. e não tem como não tem sair, como né? voltar. Não, e como é um mercado predominantemente jovem, Nino, para muita gente existe isso sempre. É verdade. Quando a chegada já sempre existiu. foi assim. Sempre foi assim. Nunca existiu um mercado sem amigos do mercado. O amigo Ele do mercado nasceu. é a internet do mercado. Exatamente. A Nunca como voltar comunicação. atrás. Muito bom, muito bom. Terminamos mandando um beijo ali, ó. Um beijo, galera. Obrigado, Beijo, viu? pessoal. Valeu. Beijo pra todos. Obrigado por acompanhar.